Fala, rapaziada do Diário da Honra, mais uma vez aqui, uma entrevista espetacular, é, entrevista presencial também, dessa vez, um grande orgulho nosso. E antes de falar o nome do convidado, eu quero lembrar vocês para marcarem lá ativar o sininho lá do YouTube, fazer inscrição no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos aí essa entrevista e outras também, né, que eu já fiz. Bem, o entrevistado de hoje, ele veio lá do Paraná, ele é pesquisador, é professor de economia, lá da UniOeste, e ele vai contar um pouco da carreira dele e das pesquisas que ele faz na área de segurança pública, de economia e segurança pública, né? E vou deixar para que ele se apresente um pouco e conte um pouco da carreira dele. É o professor Pérez Chiquida. Prazer imenso, professor. Ô, Tudo Nossa bem? Senhora. É, primeiramente, agradecer o convite aqui do Júnior. É uma honra estar aqui, né? Conversando com ele nesse Diário da Honra que tá assim bombando. Cada comentário que ele faz nos nossos artigos, eu aumento X número de seguidores do Instagram e do Facebook. Então, tem o Instagram mais Exatamente. pessoal mais novo, mas o É. Facebook também ainda está atuando lá, né? E a gente homenageia e parabeniza esse trabalho sensacional feito, viu, Muito Francisco? obrigado. O Júnior, porque é um trabalho, assim, paradigmático, né? Ele é um ponto de inflexão, ele traz resultados e evidências empíricas, né? Aquele negócio que a gente costuma falar, né? A segurança pública tem muito achismo, né? Sim, E eu sou verdade. mineiro, vou falar muito o ai mineiro, né? Essas À coisas vontade. todas aí, né? Mas ele traz bastante resultado de pesquisas, né? Contundentes e com evidências empíricas. Isso nos fortalece porque o achismo, em qualquer situação, não é muito apropriado. Na segurança pública, ele desmonta, inclusive, políticas que são, assim, deveriam resolver a solução e, pelo contrário, eles contribuem para que o problema piore cada vez mais. Então, é uma Sim. honra estar aqui. Os seguidores do canal também, sensacional, parabenizo-os. E vamos adiante. Vamos bater um papo aí legal. O professor Pérez, ele está falando dos artigos que eu fiz, e inclusive os artigos estão disponíveis lá no diariodahonra.com.br. Alguns artigos que eu fiz, se não me engano, dois até agora, né? Sobre as pesquisas que ele e outros desenvolveram aí no trabalho que ele faz, né? E, bom, eu queria começar. Ele tá passando de passagem aqui em Brasília e eu o convidei para esse programa. Ele depois vai explicar o que ele está fazendo aqui. Mas, primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para a gente a carreira, como é que chegou até esse ponto aí. Atualmente, o senhor me falou que é professor da UniOeste na cadeira de economia, né? E Exatamente. aí eu queria que o senhor contasse um pouco da sua carreira aí, até chegar Então, agora. pessoal, é uma coisa muito interessante porque essa pergunta sempre alude e ela vem com veemência em qualquer podcast, qualquer entrevista que eu dê, né? E faz sentido, porque eu sou economista de graduação, mestrado, doutorado, puro sangue mesmo, né? Após doutorado também, sempre na área de cana-de-açúcar, né? Então, economia canavieira, economia rural, que eu comecei a estudar desde 1985, né? Com um projeto de iniciação científica capitaneado lá na minha querida UFMG. Mas em 1999, um aluno de graduação chegou para mim e falou assim, professor, a gente podia fazer um trabalho sobre economia do crime? Eu falei, rapaz, cara, o que é economia do crime? Eu nem sabia que era economia do crime, né? Ele falou, olha, economia do crime, se a gente na economia mexe com dinheiro legal, né? Por exemplo, o Diário da Honra é uma empresa legalizada, né? Essa que produz esse copo aqui, né? Mostrar para o pessoal aqui, esse copo aqui, é uma empresa legal, né? Mas tem as organizações, né, facções e algumas,
na minha opinião, já é máfia, né? Que mexem com dinheiro ilegal, onde entra a economia. Esse rapaz falou, professor, eu gostaria de fazer isso. Eu falei, cara, vamos mexer com cana de açúcar, isso é melhor que mexer com cadeia. Ele falou assim, professor, cadeia é cana. Então vamos mexer com cana de açúcar e cana de cadeia. Então isso ficou muito legal. Nós fomos um estabelecimento prisional e eu cheguei lá de Toledo, Paraná, né? Oeste do Paraná, uma cidade maravilhosa, encantadora, desenvolvimentista, com instituições muito sérias, com uma representação política muito séria e que a gente venera bastante. E nós fomos lá na delegacia e eu cheguei para o delegado, viu, Júnior, e perguntei para ele assim, professor, doutor fulano de tal, né? Não vou citar o nome, mas é um amigo nosso, né? Eu falei, pô, vamos fazer uma pesquisa para esse rapaz aqui de economia do crime, que ele quer mexer com isso. Ah, E a gente precisa de dados. Na cidade de Toledo não vai ter assalto, sequestro, essas coisas, mas tem muito furto. sim. E ele chegou para mim e falou assim, professor, a gente tem dados de furto, mas furto tem muita cifra oculta. Eu nem sabia que era cifra oculta, economista, não sou do direito, Sim. inclusive eu vim aqui para um congresso, mas depois eu vou falar para os senhores e senhoras o que que é isso. E eu falei, pá, o que que é cifra oculta? São dados subnotificados. E aí eu perguntei para ele, qual que é o percentual disso? Ah, uns 25, 30%. Eu falei, olha, não dá para fazer um trabalho econométrico com esses dados que não são reais. Eu preciso de dados primários, dados reais. Sim. E aí o delegado, muito gentil no dia, Sim. entre aspas, né? Ah, você quer dado real, dado primário? Abriu a janela do estabelecimento prisional, cadeia pública de Toledo, falou assim, olha os dados real andando lá. Vai perguntar para ele. Gente, nunca mais saí de estabelecimento prisional, nunca mais. Eu conheço todos os estados da União, graças a Deus, também já sou sexagenário, já entro na fila do É, idoso, é, mas são poucos os estados no Brasil que eu não conheço estabelecimento prisional. sim. É importante. E aí, sempre nessa carreira de professor de economia, pesquisador, e, e chegou nessa parte de segurança pública através desse pedido desse aluno aí, né? Então, exatamente, porque esse artigo, inclusive, foi citado pelo Fux, né, Ah, para sim. derrubar o juiz de garantias, né? Esse artigo saiu, a pesquisa começou em 99, mas se não me engano, ele foi publicado em 2001. Sim. E aí ele ganhou notoriedade, esse artigo, né, porque ele trouxe uma série de evidências que até então ninguém nem se preocupava em comentar, né, e tinha uma série de paradigmas também que começaram a ser questionados, e um juiz federal em Curitiba tomou conhecimento desse trabalho, Hum, né? E ele me chamou para a gente poder trabalhar na operação, na época chamava Banestado, Operação hum. Banestado. Mentira. Eu não obtive sucesso porque esse pessoal não foi preso, nem me atendia, porque eu tinha que conversar com os presos, Hum, com os apenados, de modo geral, para perguntar sobre as questões sim. concernentes à economia do crime, né? Por que você foi para o mundo do crime? Quanto você ganhava? É, Quais são as variáveis socioeconômicas condicionantes disso e outras coisas relacionadas, né? entendi. Mas não obtive sucesso. Mesmo assim, com essa abertura dada pelo juiz federal, eu comecei a pesquisar nos estabelecimentos prisionais do complexo de Piraquara, que é o grande complexo lá no Paraná, né? E inclusive que depois, posteriormente, lá no Hospital Médico Penal, estava a Lava Jato, que eu fui lá também conversar com alguns, na época, presos, né? Já julgados e condenados, diga-se de Sim. passagem. Nunca é provisório. Então foi ali que a gente começou, depois nós fizemos pesquisa em São Paulo, Paraíba, Acre, outras abordagens, mas não se tornaram pesquisas em Roraima, Minas Gerais, né? E agora, mais recente, essa pesquisa do estado de São Paulo, São que Paulo. está já com X mil downloads, mais de Sim, 8 mil sim, sim. downloads a pesquisa. Beleza, beleza. Eu, antes de perguntar quais foram as principais pesquisas que o senhor já participou como pesquisador, e a primeira também, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor para o nosso público aí o que é economia do crime, como se dá isso aí, se é em função daquela teoria do crime do Gary Becker ou não, Sensacional. né?
Então, eu queria Sensacional. então que explicasse melhor sobre isso. Pessoal, a economia do crime, ela, na realidade, pontos, né, e assim, insights fabulosos foram criados em 1764, se não me engano, depois, alguns anos depois, poucos anos depois, por um 64, pelos, até aprendi a falar isso na Itália, Cesare Beccaria, né? Hum, Então ele falava que era importante analisar a economia do crime, a migração das pessoas para o crime, e como que ela poderia ser enfrentada. E o Jeremy Bentham, no inglês, esse é italiano, Beccaria, né? E o Jeremy Bentham depois falou, olha, é, se a pessoa pondera, sopesa custos e benefícios do crime, né? Com alguns, por exemplo, a intensidade da pena, né? A probabilidade dele ser preso, a perda moral e coisas do gênero, mas não é nessa equação, isso quem fez foi Becker, ele salientou o principal ponto de você falar assim, pô, vou pesquisar, não vou ganhar dinheiro no mercado legal, vou ganhar dinheiro no mercado legal porque a impunidade é reinante. Traduzindo, ele escreveu isso numa dialética, numa consistência muito legal, muito interessante, muito didática. E em 1968, se não me engano, o Gary Stanley Becker escreveu o artigo seminal, onde que ele matematiza isto, hum, né? Mas outros anteriores a Becker já tinham feito isso. E o Becker sempre estudou o comportamento de mercado, né? A teoria econômica do casamento, do divórcio, da discriminação racial e do crime. Então, esse artigo ele começou a ser veiculado em 68 e chegou no Brasil em 1998, para vocês terem ideia, né? poxa, Então, demorou pra caramba, 30 anos. esse delay foi pesado. E aí a gente já em 98 já começou a trabalhar com esse artigo, se não me engano, o professor Carreira da Universidade Federal da Bahia, que estudou com Becker, Becker era professor, já é saudoso, professor na Universidade de Chicago, Ah, onde que tem uma série de prêmios Nobel. E a economia do crime é assim, fundamentalmente é o seguinte: oikos nomos, né? Resumidamente, a palavra economia, oikos nomos, regra da casa. Então, a regra da casa, da minha casa, do senhor, da senhora que está nos ouvindo, é de você ter a sua rentabilidade, o seu gasto e, né, fazer essa ponderação para que você tenha superávit ou déficit. Se certo. teve superávit, você está poupando. Se teve déficit, você está não poupando, né? Você está, inclusive, depreciando o seu capital. Esta questão vale para o mercado legal. Ocorre que no mercado legal é a mesma coisa, talvez até com mais sofisticação, porque você está mexendo na ilegalidade. Então o pessoal está ganhando dinheiro, e depois a gente vai levantar as cifras, de modo ilícito, né? Então ele tem riscos, mas os benefícios, será que estão compensando? E infelizmente, já vou dar um spoiler aqui, no Brasil, vou falar para os senhores e para as senhoras. É, os resultados de 26, vai completar 27 anos em março de 2026, vai completar 27 anos. Infelizmente, o crime econômico no Brasil é absolutamente compensador. É estarrecedor falar isso, mas é a verdade, o resultado das nossas pesquisas, dessa mais recente e das anteriores. Todas confirmando isso, de norte a sul, leste a oeste e no meio. Hum. Então compensa cometer crime aqui no país em função, principalmente das leis que são lenientes. Exatamente, exatamente. E a equação do Becker mostra exatamente isso, né? Então, quando você. E o mais interessante, Júnior, que a gente tem que salientar, ouvindo os presos. Aí Ah, o sim. pessoal. Já aconteceu isso, pô, há 26 anos que a gente dá palestra, né? Ah, Já aconteceu isso. O pessoal fala assim, professor, você está pesquisando com 171, os caras vão mentir para você, né? Tem um negócio que chama Desirability Dials, né? Que é desejabilidade social. Ele vai responder aquilo que você quer certo. ouvir. Com presos não acontece isso não, só. Pelo contrário, o preso é muito autêntico, né? E outra coisa, quando a gente aplica o questionário nos presos, a gente tem várias perguntas que a gente sabe no prontuário. Se o preso mentir, uma delas a gente descarta o questionário. Em média, 3% a gente descarta o questionário. Se eu fosse fazer essa pesquisa aqui
posso até ser preso por estar falando isso aqui no DF, eu ia ter que jogar todos os questionários fora. Sim. Mas, por favor, né? Não. É uma analogia aí. O pessoal hoje tá lacrando tudo, né? Sim, A gente não sim. pode falar, não pode se É, expressar, né? é, Liberdade, igualdade e fraternidade, por é favor, né? verdade. Então, o senhor falou que a primeira pesquisa foi essa com aquele aluno lá, na origem que o senhor falou. Foi a primeira? Eu queria Foi que a o senhor primeira. mencionasse não só essa, mas as principais pesquisas que o senhor desenvolveu até hoje. Então, nós fizemos várias pesquisas, né? No estado do Paraná, que é o meu estado onde que eu atuo, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tá aqui, né? Tá aqui, o PGDRA, Unioeste. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, sou da cana-de-açúcar, né? Conceito 6 da CAPES. Então, nós fizemos várias pesquisas em muitos estabelecimentos prisionais paranaenses, Foz do Iguaçu, Complexo de Piraquara e outros mais cadeias públicas também, né? E depois fomos convidados lá pelo pessoal da Promotoria Pública do Ministério Público, desculpe, do Rio Grande do Sul. Então fizemos um trabalho sensacional para o Rio Grande do Sul. Fizemos também um trabalho legal só com mulheres no mundo do crime, no Acre, que redundou numa tese de doutorado. Essa do Rio Grande do Sul e do Paraná redundou também numa tese de doutorado de um rapaz, Alexandre Solemper, e a Josineide Aquino, lá do Acre, né? E esse trabalho que agora está causando Furor. tá botando lenha na É, fogueira, como diria, mas aquele negócio que é sim, importante que a sim. gente diga, ainda mais nesse canal, tem pessoas que estão ouvindo com uma qualificação, não são leigos, são Sim. pessoas de muita fundamentação, mas sem desprezar quem não tem essa fundamentação também. Ah, Mas esse trabalho, ele trouxe assim, uma série de deixa eu mostrar aqui. inovações Sim. que a gente colocou, mas também graças à interação do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, no comando capitaneada pelo excelente secretário Derrite, Sim. Secretaria de Administração Penitenciária, Coronel Marcelo Straifinger, e no Centro Integrado de Comando e Controle daquela época, o João Henrique Martins. Então o trabalho foi muito bem feito, muito bem articulado para que a gente pudesse, articular no sentido de fazer a representação amostral representativa de um universo paulista que é muito grande. Só para vocês terem ideia, o Estado de São Paulo, mas nós fizemos na região metropolitana, o Estado de São Paulo é praticamente responsável por um terço da população carcerária. Ah, entendi. E tem, só fechando, e Ah, tem uma grande organização criminosa lá, que, na minha opinião, com todo respeito, já é máfia. sim, sim. E atualmente o senhor está participando de outra pesquisa? Pode falar? Ah, Posso sim. Aqui é jogo aberto, né? É sim, jogo sim. aberto. Ainda mais com o Júnior aqui, Ah, uma pessoa que a gente já vinha conversando sim, há tempos, a gente não conhecia, só conhecia virtualmente, agora isso. presencialmente, Sim. mas a gente está encampando um trabalho que a gente quer fazer com. eh, vamos ver se ele prolifera, eu acredito que sim, porque há interesse das instituições, né? Dos mercados de combustíveis, Hum, notadamente postos de gasolina hum, e usinas, né? Porque o etanol é hum. um mercado que eu trabalho desde Sim, da graduação, né? E agora, quem diria que o etanol hoje estaria envolvido com organização sim, é criminosa? verdade. O etanol, o produto, né? Então, Sim. isso a gente vai fazer a partir do ano que vem. É um projeto novo que, com certeza, vai trazer uma série de resultados importantes para a sociedade. E, se possível, ouvindo aquelas pessoas que estão lidando com isso. Ah, sim. Esse é o envolvimento, por exemplo, dessa facção criminosa que o senhor mencionou com o posto de gasolina E e com exatamente, etanol, envolve tudo isso, exatamente, né? exatamente, Ah, entendi, exatamente. entendi. E em relação a essa pesquisa que isso acabou de realizar, eu queria que o senhor destacasse alguns resultados que o senhor chegou interessantes nessa pesquisa e que possa falar para o nosso público assim, e que eu tenho certeza que será uma surpresa para eles aí. Então, esse trabalho ele foi feito
a proposta da pesquisa, logo quando o governo Tarcísio assumiu, eu fui convidado para fazer essa pesquisa, né? Certo. Que há tempos estava em São Paulo, engavetada. Não se Ah, sabe por quê, né? ah, Mas essa é a é, realidade. Não é. vou ficar escondendo, não tem Claro, hipocrisia aqui, claro, não. claro. Também não estou acusando, estava lá, Sim, não sim. tinha interesse para ser estudada naquela época, para trás. E olha que tem bastante tempo que eu tinha solicitado fazer pesquisa em São Paulo. Então, quando nós recebemos esse honroso convite, né, na época diretor do Centro Integrado de Comando e Controle, né, do João, mas o staff dele, agora é o Major Topalian e outro, o Sargento Lindolfo, o pessoal todo lá, né, Hum. Sargento Paulo, Cabo Edson, Cabo Lacerda, né, o Aguiar, pessoal sensacional. Quando esse pessoal me chamou para fazer a pesquisa e trabalhou comigo, pelo menos no sentido de levar e voltar nos estabelecimentos prisionais, e também com o pessoal da SAP, o Coronel Marcelo Straifinger, né, Coronel Castilho, o Guilherme, né? Então, era importante a gente ter um diagnóstico da realidade penitenciária de São Paulo a partir da economia do crime. Então, por que que uma pessoa migra para o crime, né? De uma atividade legal para ilegal, migrando para o crime, né? Sim. Quais são as variáveis socioeconômicas disso? E por fim, mas não menos importante, o crime econômico está compensando? Nossa Senhora, o resultado dele é estarrecedor. E o mais importante, nós no brainstorm, onde que nós definimos quais estabelecimentos seriam pesquisados, né? Ah, com 408 entrevistados, nós temos o resultado da pesquisa que nos mostra, com 95% de confiança e 5% de margem de erro, né, resultados bem robustos. Significa o seguinte: se o senhor, a senhora que estão me ouvindo aqui agora, fizerem a mesma pesquisa que a gente está fazendo, 95% de chance de você ter os mesmos resultados que o nosso, com 5% de margem para cima e para baixo. Hum. Beleza, em 10 estabelecimentos prisionais. E o mais importante, quando a gente tem uma amostra, essa amostra bateu em termos de cor da pele, em termos de faixa etária, de tipologia criminal, na sua ordenação. Ou seja, não é uma pesquisa que você é viesada. Então, ela é Certo, séria. Então, certo. você não precisa, em São Paulo, chegar e vamos entrevistar todos os eleitores da região metropolitana de São Paulo. Não precisa disso. Hum. 2.000 pessoas você consegue, É por né? amostra. Por amostra. Isso tem técnica para fazer. Sim. Inclusive, no início, quando nós publicamos, nós fomos muito criticados. Como que pode falar com 408 pessoas e inferir um resultado para o universo? A pessoa não conhece inferência estatística. A gente respeita, a gente tem que esclarecer, mas é isso que a gente está colocando aqui. E a gente agradece exatamente esse podcast por estar evidenciando isso. Então, a pesquisa foi muito séria, muito bem feita. 8 meses de pesquisa, intenso, né, ouvindo esses presos. E não é Em fácil, não. média, é importante que se diga, em média, era 50 minutos, né, por entrevista, com todo respeito à questão de gênero, quando eram mulheres, mais do que 1 hora, Hum. né, e muitas emoções, né, várias Sim, emoções, né, sim, 102 questões. Algumas estão retratadas aqui, sim. outras não. Ah, Outras não. A gente pode até falar por quê, mas outras não. Então, a pesquisa ela foi bem fundamentada do seu ponto de vista estatístico, do seu ponto sim, de vista de realização com seriedade, por 10 pessoas, né? 10 pessoas, está lá o número de professores, mestrandos e graduado já, não teve nenhum estudante, hum, né? Todo mundo já com a sua profissão definida, bem treinado, para a gente não poder cometer nenhum erro. Afinal de contas, a gente está entrevistando delinquente, né? sim, sim. A pessoa que cometeu um crime que está ali. Então, a pesquisa foi sensacional. E os resultados, o primeiro que a gente já pode colocar é o seguinte, né? Dizem que o sistema prisional é racista. Aí, né? Hum, A primeira coisa a gente já evidencia, e está no universo também da pesquisa hum, e também na amostra, que a maioria da população é parda. hum, Pardo não é preto. hum. Aí depois, né? Aí depois vem o branco. Sim. Aí depois vem o preto. Hum. Ah, professor, pardo é preto. Rapaz, senhora, senhor, se você chegar para um pardo e chamar ele de negão lá na cadeia, você vai ter problema. É.
Se você chegar para um negão e chamar ele de pardo, você vai ter problema, porque é autodeclarado, tem que respeitar isso. E o pardo não é preto. Ah, pardo é a mesma coisa. Não é. É aquela antiga definição de mameluco, Sim, cafuzo, e sim. E mulato. mulato. E mulato. Sim, sim. Então, a gente já derruba um paradigma ali, É. de que o sistema prisional é racista. Então já é uma falácia. Já é uma Hum, falácia, já é uma falácia. sim. Então, você já vinha apresentando isso lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, que a população, de fato, no Sul é mais branca. Hum, Mas em São Paulo, é. né, retratou o universo. A maioria da população é parda, Sim. né? Então, isso deixou para a gente um alerta. Olha, os seus resultados vão causar um alvoroço. Hum, Você vai desagradar uma leva hum, e você vai agradar uma leva. Mas é, uma coisa é certa, você vai ser respeitado por todos, porque os trabalhos, o claro. que foi feito foi muito interessante. E a gente pergunta por que que ele foi para o mundo do crime, né? Como que era a família dele, Hum, essas coisas todas contundentes. Só para vocês terem ideia, sabe qual que é a remuneração média de uma pessoa no mundo do crime na região metropolitana de São Paulo? Né? hum. R$ 46.333. Meu Deus. Hum, A moda, que estatisticamente é o valor que mais sai, é R$ 10.000 líquido. Não tem sim. imposto de renda nisso não, né? Tá joia? Então, é a média. É a média. Tem É, gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. O sim. desvio padrão é muito alto. Ou Sim. seja, né, o crime econômico está compensando e muito. Sim. Quase Até, 30 vezes o salário mínimo. exatamente. E outra coisa, ele potencializa que a gente pergunta para ele se ele trabalhava informalmente ou formalmente, ele ganhava mais ou menos a média também, 3.500 alguma coisa. Divide 46 mil e alguma coisa por 3 mil alguma coisa, dá o número 13. Hum, Ele potencializa, que eu acho que é número de bandido, que ele potencializa 13 vezes mais o que ele ganhava no setor legal pro ilegal, né? que é E com a isso. impunidade É, reinante, aí o sim. crime é absolutamente compensador, que é o resultado final da pesquisa. Mas tem outras interações aí que seria bom a gente comentar também. Entendi. Antes de eu falar disso, eu acho que vai ser bastante útil para as autoridades traçarem estratégias aí para políticas públicas no futuro, né, em relação a essa pesquisa. E então eu queria que o senhor falasse mais sobre ela. E bom, o senhor falou 8 meses de trabalho. Imagina entrevistando 408 presos. Imagina o trabalho que deu, hein? Não, é sensacional isso. Olha, vocês não têm ideia, né? A gente tinha que ir cedinho, pessoal do CICC, essas pessoas já supracitadas aí, nos buscar, nos levar. Era para Parelheiros, longe pra caramba. Era para não me lembro qual. Franco da Rocha. Franco da Franco da Rocha, ah, Rocha. sim. E algumas unidades, Guarulhos. Nós fizemos pesquisa com pessoas que cometeram delito eh, da, da esfera de natureza sexual, né? Hum, Crimes sexuais. Professor, mas isso não tem causa econômica. Não, mas quem te falou que o estuprador não foi um traficante, não foi um é, sequestrador, é, não foi um assaltante. é, Então, nós entrevistamos várias pessoas, né, sim. de vários perfis para poder pegar essa representatividade. Os crimes que mais ocorreram, evidentemente, é tráfico de drogas, juntando com a associação, né? Aí depois vem furto e roubo, e aí subsequente. Só para vocês terem ideia, o crime de colarinho branco está aqui 0,2%. Colarinho branco. Você acha que tem 0,2% só de pessoas que cometeram crime de colarinho branco? Não tem. Entendi. Não tem muito mais, né? Mas ele não vai preso, É. né? Não vai, Então pode sai na esquecer. audiência de custódia. Diz, nossa senhora, com os advogados É, pesados, eles nem vão presos, ainda mais depois que a queda da Lava Jato, né? Que entre erros e acertos teve muito mais acertos do que erros, né? Mas foi massacrada de uma forma que não se justifica. Aí é, pode consultar os argumentos dos doutores Sérgio Moro e Deltan sim, Dallagnol, sim. né? E muito, muito robustos, né? Então isso é uma coisa sensacional do ponto de vista de como que pode inverter a lógica, a É, pró-criminalidade. Mas tudo bem. sim. Então, só para vocês terem ideia, em São Paulo a gente já viu isso aqui, que retrata o contexto do perfil criminoso econômico. A gente está estudando o crime econômico. Isso. Ou seja, só lembrando, é o cara que busca dinheiro, né? Estupro
não entra aqui, professor, você estudou estuprador, mas ele praticou um crime econômico, né? Então, são assalto, furto, contrabando de cigarro, né? Nós fizemos uma pergunta de contrabando de cigarro sensacional. E um dado que é muito interessante, Júnior, todo mundo fala, os livros, né? E as pessoas falam que a pessoa vai para o mundo do crime porque é preto, porque é pobre, porque está desempregado, porque o capitalismo é incompatível com o equilíbrio econômico. Às Pode vezes uma falar. família desestruturada Isso, também. fala tudo isso aí, né? Aí quando a gente pergunta para ele por que você foi para o mundo do crime, né? Aí tem, só pegar aqui para não errar, tem aqui, só para a gente ter ideia aqui, para não cometer Claro, à vontade. Aí eu tenho que consultar o Alfarrábio aqui, que eu já tô ficando velho nesse trem aqui, né? Mas olhem só, né? Ah, Que sensacional, né? Ah, primeiro lugar, ideia de ganho fácil. 22,8% falaram que ideia de ganho fácil. Claro, né? Para que ele vai trabalhar para ganhar 2, 3 salários mínimos, né? Ideia de ganho fácil. sim. Né? Cobiça, ambição e ganância, 20,3% dos respondentes. Indução de outras pessoas, sobretudo da mulher, que é o amor bandido, né? Mas também tem um outro amiguinho, chega para outro amiguinho, vamos ali fazer um furtozinho, né? Vamos ali fazer um assaltozinho, beleza? Manutenção do vício em drogas, 7,8%. E depois vai ter passando necessidade, ajudar no orçamento familiar para quem estava desempregado, dificuldade financeira de endividamento, que somando dá 12% mais ou menos. Gente, isso aqui derruba paradigma falando É. que é o seguinte, né? Não é porque o cara é preto, não é porque o Não. cara está desempregado, não é Sim. porque o cara não gosta do capitalismo, vai fazer uma revolta ali. Não é nada disso, Sim. não é nada disso. É escolha própria. Inclusive derruba teses assim socialistas, dizendo que o ambiente que cria o criminoso não teve oportunidade, né? O indivíduo que veio de uma comunidade, de uma favela. Então, eu acho que derruba. Isso é é muito interessante, né? Porque esses livros, se essas teses, né, tentassem e mentissem, seria até lógico. Pô, mentir, vou mentir aqui para enganar o povo. Mas é pior que isso. Elas tentam inventar verdades, que é pior que mentir, né? Então, eu cansei, mas não só em São Paulo, norte a sul, leste a oeste, cansei de perguntar para as pessoas por que eles migraram para o mundo do crime, e a pessoa falou assim, pô, cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil, etc., indução de más elementos, coisa do gênero. Beleza, né? Aí depois você conversava com os gente e falava, olha, deixa eu te falar, terminou uma pesquisa aqui, me conta aí, sua família, só você que migrou para o mundo do crime? Não, ou todo mundo? Não, professor, minha família, todos nós somos pobres, né? Só eu fui para o mundo do crime. Quem fala esse É, negócio que pobre vai para o mundo do crime não é, respeita pobre, né? Não exatamente. respeita favelado. Gente, não respeita desempregado, mas quer incutir isso na ideia do povo. Mas não é escolha própria. Outra coisa, no Norte e Nordeste, né, sobretudo no Nordeste, melhorou muito a distribuição de renda com esse governo atual. Né, que ele faz esse negócio, de certa forma, a gente tem que reconhecer, faz bem feito. Melhorou. O que aconteceu com a criminalidade? Explodiu. E aí? Né? Então, pelo amor de Deus, e você perguntando para a fonte que ele foi para o mundo do crime por causa disso, e o cara fala assim, a gente tem que fazer, dar mais oportunidade, né? Ó, né? Todo mundo busca a sua oportunidade, as famílias estão desestruturadas, né? A igreja está uma contradição entre você ter igreja e não praticar, né? E a educação com baixo nível educacional. Mas basta dessas travas morais ser forte que a pessoa não migra para o mundo do crime. E eles têm exemplo nas próprias famílias de pessoas que foram bem-sucedidas no sentido da cidadania e pessoas também que também migraram para o mundo do crime como ele, primos. A gente pergunta se tem pessoas com inserção no mundo do crime econômico da família, até o terceiro grau, né? Entendi. Uma parte tem, de fato Entendi. tem, mas não é uma coisa que é homogênea. A família toda faz isso, né? E o nosso trabalho vem exatamente provar que não generaliza. Ouça essas pessoas. Ou seja, professor, na verdade o crime é uma escolha, então.
Não é Exatamente. uma consequência do ambiente, do meio que ele vive, ele é uma vítima do meio, ele, eu acho que é uma escolha que ele faz em virtude do custo-benefício que ele mede ali, né? Exatamente. Gente, a gente pergunta para eles, qual era seu custo da atividade criminosa? Desse tamanhozinho, assim. Qual era seu benefício? Desse tamanhão, Hum, né? Então, gente, é, a coisa é muito clara. E a gente as perguntas são assim, é bom que se diga, ó, o questionário está aqui, né? No computador, né? Antigamente era no papel, mas eu é. pedi para o pessoal de São Paulo, falei, gente, eu tenho que depois transferir tudo para o computador, deixa eu entrar com o Agora computador. evoluiu, É, mas o computador você pode gravar, você pode tirar foto. Não, assim não tem muito como. Se você fizer isso, eu posso até ser é, processado. processado, Ninguém né? fez isso. Sim. Fizemos um trabalho muito robusto nesse aspecto e as respostas desse pessoal trazem alguns insights, como por exemplo, né? Uma delas, né? ah, a gente pergunta assim, e aí nesse caso a gente mostra isso aqui, ó. Ó, Que qual é que é o isso aí? maior receio, né? O maior temor quando a casa cai? E aí a gente tem que mostrar É. isso aqui, porque essa aqui é a equação do Ah, Becker. Mostra eu aí. vou É, colocando aqui é, enquanto o senhor é. explica isso aí. Então, então a gente chega e pergunta para a pessoa: essa é a equação do Beck. A utilidade de um lado, quanto que ele ganhou, isso aqui são os custos quando ele for preso, né? Sim. Que tá lá, ser preso, intensidade da pena, né? Custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade, custo operacional e perda moral, né? Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, né? No mundo do crime, as pessoas estão mais preocupadas com a perda moral, Sim, né? Porque a intensidade da pena, que pena que eles vão ter, é que verdade. pena, né? Aí, detalhe importante, né? Aí depois vem probabilidade de ser preso. Gente, vocês não têm ideia. A chance de sucesso de um preso, não, de um preso não, da pessoa que estava na rua, Hum. que depois foi preso, no mundo do crime é de 80% em São Paulo, que é a menor do Brasil até hoje que eu pesquisei. Nos Hum. outros estados que eu consegui inferir isso, é 95, 98% a chance de sucesso. Hum. A chance de sucesso. Hum. Então, vai lá, né? Perda moral, 60% das vezes, pô, professor, ser cunhado, assim, bandido na testa é terrível. É É. terrível. Ah, tem glamour. Eu tô segurando a metralhadora, eu tô com, como é que chama? É um colar de ouro. Ele vai morrer em média, que a gente Sim. pergunta qual é a expectativa média dele de vida, 24 anos. Hum. 24 anos. Sabe o que que é Sim. PCC? Eu já conversei com vários deles. Sabe o que que é PCC? Hum. Eles falam, professor, o que que é PCC? Pergunto para eles, o que que é PCC, professor? Pô, você mexe com isso há 20 e poucos, 26 anos, né? Hum. Na época. Aí eu falo, beleza. Você sabe que é primeiro comando de capital? Eu falo, não, não é. É para cadeia É o ou cemitério. cemitério. O que que CV? Cadeia ou velório. Ou Hum. você vai morrer ou você vai para Hum. cadeia, só. E quem vai viver mais é quem está na É. cadeia. Então a vida deles é muito efêmera. Eles vão morrer com 24 anos de idade se eles estiverem na rua. E morrer como estava morrendo agora recentemente, né? Sim. Por quê? Estão na atividade legal. Aí depois vem o custo de oportunidade e o custo operacional. Ou seja, a pessoa está preocupada com a intensidade, desculpe, com a perda moral. Onde está a intensidade da pena? Aí depois a gente pergunta para ele: o que faria com que o senhor não fosse por crime? Em hipótese alguma. Isso é uma boa pergunta. Em hipótese alguma. Aí a gente pergunta para ele: ó, agora não tem nada que mostrar, não. É espontâneo. Você vai votar para quem? Para presidente? Deixa ele soltar o coração. Aí depois você fala assim: ó, desses candidatos você votaria em quem? Então, dessa forma, nós perguntamos isso, né? Hum. E aí a pessoa responde: pena de morte, prisão perpétua e ponta a ponta. Ponta a ponta, só esclarecer, pegou 10 é 10, não tem saidinha, não tem visita, não tem Tá. nada Não tem disso. Não tem benefício. benefício, nada disso. Hum. Ponta a ponta é isso, né? Ah, então, um rigor da pena, da forma espontânea e da forma induzida. Detalhe importante, dos 408 presos que eu entrevistei, a gente pergunta se ele matou. 25% mataram. Entendi. Olha, É. Júnior, olha que cenário estarrecedor É. os resultados dessa É pesquisa, né? verdade. E aí, por isso que ele está dando muitos downloads. Ó, gente, tá na revista Mas, Informe GPEC, viu? Só para falar, revista da nossa instituição que superou, assim,
bateu o recorde de downloads, né? E está sendo muito comentado. E também criticado. Mas as críticas a gente responde tudo também e É. faz parte, né? Aliás, eu sou preparado para Né? responder as Uma críticas. dúvida que eu tenho, professor, é o seguinte: uma pesquisa dessa, por exemplo, feita em São Paulo, será que os resultados também se aplicam em outros estados? Ceará? Sensacional. Ah, Sensacional. Eles replicaram os mesmos resultados de São Paulo, de Acre, ah, do Paraná e do estado do Rio Grande do Sul. Da Paraíba nós não conseguimos uma representatividade amostral. Eu também conversei com algumas pessoas, mas é sempre quando eu fazia visita em estabelecimento prisional, eu fazia as perguntas chaves no estado de Roraima e no estado do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais também. Agora não estou lembrando, mas são vários. hum, Sempre quando eu visito, aproveito e faço as perguntas chaves lá. hum, São menos de 10 perguntas, 8, 9, se não me engano. Mas a gente pergunta, só que a gente não tem 95% de confiança e 5% de margem de erro, então a gente não vai publicar isso, que eu tenho exemplifica. certeza que uma linha ideológica vai Ah, é, vir com crítica e com razão, porque não claro, tem a robustez estatística, né? Então, entendi. isso é muito interessante que você perguntou, né? Hum, Ou seja, os resultados de São Paulo confirmam os resultados anteriores, inclusive dos artigos lá para trás, quando a gente começou a pesquisa lá na cadeia pública de Toledo, hum, né? entendi. Agora é importante que se diga, eu sempre falo isso, a gente pergunta para o preso, né? O que seria política pública Hum, para você não ir para o mundo do crime? Mais educação, mais religião, mais cursos técnicos. A educação é muito importante. Eles até falam, professor, nós fala errado. Então a gente quer falar certo. Nós precisamos ter educação de qualidade. Nós. hum, Você acredita com é, quase segundo grau completo? Não, sim, agora é ensino médio, né? Então a pessoa não sabe nem falar português, que é é, essa educação que está aí. Eles sim, falam, professor, educação de qualidade, não é essa que está aí. Tá joia? Então, entendi. a prática religiosa, eu sou agnóstico, eu sou não sei o quê, não acredito em Deus. Beleza, acredito na natureza, mas a trava moral é escola, família e religião e as instituições. Então, eles dão a toada, dão a fita, né? A A fita, a gente sabe fita, a que fita. nós estamos do lado de um policial federal, já aposentado, né? É, De carreira gloriosa. sim. Então, a gente sabe o que a gente sabe, não, eles falam da pele dele, Hum, o que poderia fazer para ele melhorar a situação dele de vida, ele não ir para o mundo do crime, né? E vocês vão ver no nosso trabalho que muitas pessoas que ali estão tiveram essas fragilidades nas famílias, né? hum, Mas aqueles que tiveram, né, um ponto da educação e ou da saúde, não, da educação, e ou da família, e ou da religião, não foram para o mundo do crime, que é o irmão dele, a irmã dele. Então entendi. é muito interessante isso, não pode É, generalizar, né? sim, sim. Uma outra pergunta que eu tenho, que não está nem aqui na nossa pauta original, mas é uma curiosidade. Com base nas pesquisas, não só essa, mas outras pesquisas que o senhor fez na área de segurança, se o senhor tivesse aqui frente a frente a um gestor público, ou se o senhor mesmo fosse um gestor, o que o senhor faria imediatamente para tentar reverter essa criminalidade com base nos resultados das pesquisas que o senhor fez? Nossa senhora, ó, pessoal, isso é muito importante. Ah, Essa aqui foi aquela de chegar e vamos colocar, porque tem que ser assim, não é nada, aqui não é nada combinado, é. não, viu? Aqui é profissionalismo, né? E ela É, não está aqui na não tá nossa. aí, não tá aí no roteiro, não. É. Então não tá combinado. Mas olha, Mas alguma é, coisa, tem uma sugestão, ou é, alguma coisa que o senhor tem que estar faria? aí, né? Eu fiquei 4 anos no Ministério da Justiça, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Hum, Do governo passado, convidado pelo então ministro Sérgio Moro, né? Então convivi com bastante pessoas ali nessa esfera exatamente da política sim. pública, né? A primeira coisa que eu acho, e é fundamental, isso é fundamental, né? É, família, escola, né? Que é a mesma coisa que educação. E religião. O Estado é laico. O Laico, Estado é laico, laico. laico. Cara, o Estado coloca na nota do real, Deus seja louvado, como é que ele é laico? Ah.
Então tira lá aquele negócio de Sim, Deus seja sim, louvado. sim. Ele entra em contradição. Eu acho que tem que colocar Deus seja louvado. Claro. Aliás, nesse Brasil atual, com todo respeito, o pessoal vai É. até rir. Hum. Eu tiraria Deus seja louvado e colocaria seja o que Deus quiser. Desculpa Não, fazer essa não, brincadeira aí. é, Então, família, escola, religião, né? É política de Estado, é. né? É investir em educação, é fazer esses negócios todos. Agora, é, hoje em dia, né? Há um limite em que a tolerância deixa de ser uma virtude, né? Então, isso que aconteceu no Rio de Janeiro demonstra claramente, né, que as nossas políticas públicas de enfrentamento da criminalidade, da corrupção, estão assim, totalmente dispersas, sem articulação entre o poder executivo, do governo federal, do governo estadual, Estadual. das guardas municipais, que já deveriam ser chamadas polícias Sim, municipais, né? sim. Com Conseguimos certeza. fazer isso no Ministério da É, Justiça, de transformar o carcereiro, que era horrível, né? E é. depois virou agente penitenciário, mas em Isso. policial penal, que é o mais É, importante, né? é verdade. Então, tá uma série de coisas erradas. No nosso plano de política criminal e penitenciária do governo anterior, há fundamentações, né, sensacionais, muito bem respaldadas em estudos, Hum. sem achismo, né? Tem várias citações lá, ninguém fica defendendo enquadramento ideológico, né? Por exemplo, eu falo que o crime está compensando, eu Hum. falo de uma série de paradigmas, aí tem um outro paradigma que eu falo assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, se for dar arma para a população, a chance de sucesso de você no enfrentamento vis-à-vis o bandido, que nunca é mano a mano, como a gente É. costuma falar, você vai perder. A sua chance de morrer é muito alta. Só para vocês terem ideia, nesse trabalho aqui, a tentativa de latrocínio e o latrocínio efetuado, a pessoa tem a chance de sucesso, o bandido Hum. daquele lado. Ai, professor, você não pode falar bandido, você tem que falar pessoa É, em situação desprivilegiada, é. ou preso, Sim, pessoa sim. privada da liberdade. É. Cara, no Pessoa. mundo do crime, eles falam assim, professor, eu sou preso, eu sou bandido. Para de criar eufemismo, cara. É. É errado isso. Então essas pessoas, a chance de sucesso do latrocida e tentativa de latrocida nas minhas contas, é de 70 e alguma coisa por cento para ele matar o sujeito contra 20 e alguma coisa por cento. Não me lembro os Hum. dados especificamente, mas 70 e tanto contra 20 e pouco. Sim. Beleza, beleza, né? Aí você fala, que Brasil é esse, né? Eu saio no estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo e alguns outros estados, que eu não posso levar isso, ou então tem que levar 2 É. celulares, um para o bandido e outro para voltar para casa, né? Então, Incrível, né? a segurança pública, a gente precisa de fazer um plano real. O É. que é o plano real? O plano real, amanhã vai estar o Campos Neto, lá, o Campos, né? Hum. Ex-presidente do Banco Central, Sim. né? Vai estar no nosso Congresso de Direito e Economia aqui, né? O plano real, só para lembrar, ele foi feito com um presidente penetrado nisso, que era o Itamar Franco, saudoso Itamar Franco, Hum. muito pouco respeitado, só depois de morto que ele foi respeitado. Uma equipe econômica sensacional, né? Ou seja, um executivo formidável, um legislativo da época que É. tinha que acabar com a Forte. inflação É. forte e um judiciário que não atrapalhava, É. né? Que Só não já é atrapalha, grande que coisa, já né? é grande É. coisa. Então nós debelamos a inflação, debelamos fundamentos macroeconômicos que o nível de reservas internacionais era de 20 alguma coisa de bilhões de dólares, hoje Sim. está 300 e A alguma inflação coisa, estava né? 84 por mês. Inflação galopante, passou da É. casa dos 3 dígitos, É. tudo aniquilado. Por quê? Poder executivo compenetrado, legislativo compenetrado e judiciário compenetrado. Hoje, no Brasil, pode esquecer, vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque nós não temos comprometimento com isso. E uma coisa importante, Hum. eu vejo muitos especialistas de segurança pública falando um monte de coisa Hum. que não tem fundamento. A Sim. pessoa não conhece favela, a pessoa não conhece o preso, a pessoa não conhece segurança pública e fica lá falando um monte de coisa. O maior especialista de segurança pública, sabe quem que é? Não sou eu, é o policial. É o policial civil, é o policial militar que está ali na rua, é o guarda municipal que deveria ser polícia
municipal, é o policial penal que está ali cuidando daquele Tá lá na sujeito, ponta, né? né? É o Pessoal que tá federal na aqui, ponta. é o rodoviário federal e o policial legislativo. São esses os especialistas. Pergunta para eles. Só. E depois pergunta para os presos também. Eu já perguntei para É, os policiais. sim. Detalhe importante, só para Ah, fechar aqui, para sim. deixar aqui a pergunta. Nós perguntamos economia do crime para policiais militares e de uma outra força de segurança pública, eu não posso citar aqui, porque Hum, as instituições não me permitiram. sim. A mesma coisa. Por que que essas pessoas que estão prendendo e etc, etc, estão indo para o mundo do crime? Cobiça, ambição, ganância, desejo de ganho fácil. Mesma coisa, batendo com aqui. Ou É, seja, você pergunta do lado da oferta criminal e do lado que combate o mundo do crime e chega aos mesmos resultados. E depois o pessoal é, ainda critica, fala, professor, esses caras são tudo um 7-1. Para com isso, esses caras falam a verdade, só. entendi. E, inclusive, essa tipo de pesquisa, por exemplo, ela vale também para as forças de segurança, né? Eu falo porque, às vezes, um policial se desvia da sua conduta e passa para outro lado, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que ali foi um custo-benefício que ele fez ali, ó, vou ganhar mais ali fazendo a segurança para o jogo do bicho, ou outro tipo de atividade aí que ele consegue ter uma renda melhor. Então, a partir disso que eu expliquei, eu acho que também a questão da remuneração do policial ela tem que ser revista, né? Eu acho. Nossa, sensacionalmente. A carreira policial, o debate, muito importante. E tem que ouvir todas as classes, o ciclo completo. Né? Eu tenho conversado muito com o pessoal do Hum, NISP, né? Novas ideias em segurança pública, né? sim. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Aqui, na pesquisa, para vocês terem ideia, a gente pergunta assim, por que a casa caiu? Ou seja, por que o Hum, sujeito foi preso? sim, sim. Gente, ação da polícia. Cagueta. Caguetou para quem? É, Para a polícia. Falha própria. Se a polícia não estiver passando, é a polícia. Aí, né, não estou falando, a instituição polícia tem que ser sim. respeitada. São Paulo, não sei qual que é a estimativa, mas são 80 mil membros das forças de segurança pública da Polícia Militar. Né? Ca- Se 5% fizer coisa errada, ou 1% fizer coisa errada, macula a imagem da polícia toda. Mas aqui na pesquisa, a gente pergunta, por que a casa caiu, né? Aí, a ação da polícia, Hum, né? 49%, falha própria, falhou, mas alguém pegou, né? hum, Caguetou pra quem? Falha do hum, parceiro, e outras mais. Ah, detalhe importante, viu? hum, Reação da vítima com arma, 1%, quem reagiu morreu. hum. Então, esse argumento que eu estou falando aqui, ele vai na linha do pessoal de esquerda, que quer desarmar. Então, Sim, quando eu falo alguma coisa que fala assim, ó, o crime está compensando, a esquerda fica reboliço. Não, você está falando coisa errada. Ou seja, depende dos interesses. A entendi. pesquisa aqui, ela não tem enquadramento ideológico. Eu vou Sim, falar isso entendi. aqui, né? Entendi. Naturalmente, né? A gente já fez pesquisa para outros meios, por exemplo, o meio rural brasileiro precisa ter arma só. Precisa ter Com arma. certeza. Precisa Com ter arma. certeza. Agora, dentro da cidade, a gente pode rever isso aí, né? E se for dar arma para o pessoal, que treine bastante. Mas o mais importante da arma, na opinião da pesquisa, é tirar a arma do bandido. É. Então, o cara tá com uma metralhadora na mão. Hum, Qual que é a punição dele? Pra dar é, uma metralhadora. O cara joga, agora, pega um drone e é, joga bomba lá embaixo. Qual a é. punição dele? Nada. 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 Não vou falar nada. Porque parece um absurdo, mas eu vou falar nada. Porque esse sujeito vai ser preso, vai cumprir uma pena pífia, né? Vai receber visita íntima, vai dar a saidinha, vai fazer um monte de O coisa homem lá. tá solto, E no no máximo. Brasil, quem que é condenado, quem que é maculado, quem que é humilhado é a vítima. É, É a com vítima. certeza. Não tem nenhuma ONG que vai lá proteger as vítimas. E não estou falando que bandido bom, viu, Sim. Júnior, é bandido morto, e muito menos que bandido é vítima da sociedade. Quem é vítima é a sociedade. Um detalhe importante que eu esqueci. Hum, Né? Em São Paulo, os juízes de lá, né, alguns deles me pediu, professor, você pode perguntar para eles qual que é a hum, definição deles da pena que eles receberam? hum.
Eu falei, nossa, pai, o pessoal de São Paulo também fez, Cada pergunta. ó, insere essa pergunta, insere essa aqui, e algumas a gente Sim. foi inserindo, por isso que Ah, deu 102 questões. sim. Aí nós perguntamos mesmo, né? E muito interessante, que eu acho muito, muito legal isso. Ah, é, a gente pergunta, por exemplo, qual a definição da pena? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para perguntar a definição da pena para esse pessoal, né? Falei, vou chegar aí eu perguntei para minha esposa, minha grande esposa, Sônia Hum, Aparecida, meu sim. suporte, né? Nada se pede por amor, tudo se ganha Sim. por amar. Há 33 anos juntos. Ah, Eu cheguei, parabéns. falei, Sônia, como é que eu vou perguntar? Ah, pergunta lá. Como é que. Defina com uma só palavra. Hum. É, defina com uma só palavra a pena. Aí eu deitei, dormi, né? Mas eu acho que eu tenho uns anjinhos da guarda. Meu colega falou que eu tenho uns anjinhos da guarda. Inclusive, ele deve estar aqui do meu lado. Não sou espírita, minha religião japonesa, Perfect Liberty, mas eu respeito muito qualquer religião. Sim. Ah, aí um dia eu sonhei, falei, vou perguntar para ele, pro preso, pra Hum. presa, defina com uma só palavra. O Daniel tá ouvindo isso. O Daniel é lá no fundo, lá. É o cara lá o faz É, tudo Daniel. aí, tá ali. Ah, tem que É, parabenizar o Daniel. é, Aí eu pergunto, ó, Daniel, pensa aí, você responde aí na sua cabeça. Defina com uma só palavra a vida, Daniel. Aí o Daniel pensa lá, sim. né? Defina com uma só palavra, se não me engano, era a família. Pô, Hum, uma choradeira, gente, uma choradeira. hum, Eu tava com grandes traficantes ali em São Paulo, PCC. PCC é, tem os faccionados é, e tem os companheiros. sim. Então, a maioria era faccionado e companheiro, né? Então, fez uma amostra bem representativa. Hum, Defina com a sua palavra. A primeira era a vida, a segunda era a família, uma choradeira, homem, mulher, tudo ixi, lá. é. Aí depois eu faço uma pergunta aí, Daniel. Responde aí, ó. Você nunca pegou essa pergunta. Defina com uma só palavra você. Olha, eu vou Ah, fazer o gesto que eles faziam assim. Professor, ninguém nunca me perguntou, defina com uma só palavra a minha pessoa. é, E ele parava assim, eu falava, pô, por favor, doutor, ou senhor fulano, né? É sempre sim. senhor, Sim, senhora, sim, nada sim. de brother, mano, tudo na Claro. formalidade. Aí ele respondia. Aí Hum, depois eu pergunto, defina com uma só palavra sua pena. Você hum, entendeu? hum, Eu fui sim. exercitando a musculatura cerebral É, do cara para definir a pena. Detalhe importante. Eu perguntei para o juiz, qual a hipótese de vocês? Professor, 90%, 99% vai falar que a pena é uma masmorra, que é é, ruim, adjetivos ruins. hum, 56%, mais ou menos. 44% pena justa. Professor, eu sei que fiz para a sociedade, né? entendi. Esse resultado é sensacional. E finalizando, Ah, nós perguntamos também, porque o governo do estado de São Paulo é muito sério. Secretaria de Administração Penitenciária é uma das mais assim profissionais que eu vi, capitaneadas atualmente, pelo que eu já falei, Coronel Marcelo Straifinger. Nós perguntamos qual a nota que você dá para o estabelecimento prisional, na média, tudo. hum, Assistência médica, odontológica, tratamento do policial penal, comida, a infraestrutura que você está no X, lá é raio, né? hum, Não é pavilhão. Tudo junto aí dá a média, né? Então, a gente pergunta de 0 a 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, hum, de 0 a 9. O hum, cara não pensa com 10, né? Então, ele vem na nossa ele tem que pensar no nosso, que normalmente é de 1 a 10, né? A é, gente muda um isso. pouquinho. É, Então, ele já sente um desequilíbrio ali e hum, ele pensa, ele raciocina, ele é astuto, ele tem uma acurácia muito boa, embora tenha fundamentação educacional baixa, mas ele tem hum, cultura, né? Então ele chega lá e fala assim, professor, é X, Y. A média de cima para baixo ficou, dos 5 para cima, ficou maior que a média de 4 para baixo. Ou seja, né? O pessoal de São Paulo que fala que lá é uma masmorra, eles não conhece o é, estabelecimento. Ou seja, ninguém é, fala com propriedade, né? Lógico que precisa ter investimentos, o coronel mesmo está fazendo isso, sim. a secretaria está buscando cada vez mais a reintegração desse preso, mas a nota dada pelos presos, a média de cima, Entendi. da média para cima e da média Sim, para sim. baixo, essa aqui supera É, a outra. é. E outra coisa que eu ia perguntar em relação a essa mesma pesquisa, o senhor falou aí de armamento, de reação ao assalto, mas dá para inferir, por exemplo, se a população fosse
armada, como é nos Estados Unidos, em alguns estados lá, é, dá para inferir que o criminoso não cometeria aquele crime? Bom, olha, essa é uma pergunta que é recorrente nas palestras, né? Ah, Ah, eu vou para os Estados Unidos agora, sábado, então lá tem uma cultura de arma. A pessoa já nasce sim, com a arma já. pequenininha, Sim, sim. né? Desde a época do faroeste lá, né? Então, é uma questão cultural, né? É, então lá tem muitos crimes passionais. Sim. A pessoa vai lá, né? Ah, vou lá matar os meus amiguinhos na escola, porque tem arma, né? É. Essa arma, vai lá e Sim, mata, né? sim. Mas tem outros países, Massacres, né? massacre, essas coisas aí, Hum. tudo. Mas em compensação, não tem um crime patrimonial. Porque É, ele sabe que se ele entrar na é, casa do cara, vai tomar tiro. é, Ou o vizinho vai dar é, tiro. Tem estado nos Estados Unidos que tem uma arma por cômodo, segundo a é. estatística deles mesmo. Sim, sim. Tudo bem, né? A gente respeita a cultura deles. Agora, no Brasil, Hum. você quer Sim, comentar? não, pode No comentar. Brasil, Hum, no Brasil, hoje, hum. eu estou falando hoje, né? A, a condição é totalmente adversa para o cara que tem arma. A maior inteligência dele tem que ser a cabeça, né? Tem que ser a cabeça. Se ele não reagir e contornar a situação, a não ser que seja molestado, né? Sim. E eu entrevistei latrocidas. Entrevistar latrocida é É. fogo, né? É Ah, complicado, né? Eu falei, a chance de sucesso dele é 70 e alguma coisa por cento contra 20 e alguma coisa por cento da pessoa não ser morta pelo latrocida. Então sim. é muito baixa. Ele vai É. para matar mesmo e mata. Sim. Então, mas a punição desse cara, o dissuasório, os treinamentos não favorecem. Ele vai matar sem pensar, né? Em qualquer outro país do mundo, o cara vai ficar para prisão perpétua, talvez pena de morte. Que eles falam que tem que ter Entendi. pena de morte, né? Agora, a cultura, agora, se você treinar isso, e a gente Hum, viu que nos poucos casos que a reação da vítima foi com o uso da arma bem sucedida, é porque era militar, hum, policial, entendi. né? Agentes das forças de segurança. Porque o cara Sim. enfrenta dois, três, É. brincando, porque ele já é Sim, tem treinado para isso. treinamento, né? Agora, então, isso, no caso de. Hoje o governo, esse governo não pode nem pensar. O outro governo já pensava nisso aí. Você vê como é que as posições são antagônicas, né? É. Mas qual que é a segurança que o povo tem? Sim. Né? Então, isso a gente tem que pensar É. bastante, né? O direito à segurança é uma questão constitucional. Então, tem muitos pontos a favor e contra. Mas hoje, finalizando, hoje é desfavorável a reação com o uso de arma, né? A Entendi. pessoa está no trabalho, vocês vão ver a reação da vítima com o uso de arma, 1% só. Ou seja, quem reagiu morreu. Sim, entendi. Então seria uma conjugação, por exemplo, do porte de arma com leis mais duras. Nossa, Talvez, falou tudo. Falou tudo, talvez. Júnior. Ah, Exatamente isso, né? Inclusive, os próprios presos, quando vem um latrocida, eles chamam latrô. Quando vem um latrocida, eles falam assim, você matou quem? Eu matei porque o cara reagiu. Sempre que o cara reagiu, né? Às vezes nem reagiu, né? Fez uma reação assim intempestiva que o cara sim, pensou, só tudo bem. Aí ele apanha, né? Ele apanha. apanha, Porque né? o pessoal, pô, você matou um pai de família, você não tem classe, né? O sujo falando do mal lavado, com todo respeito, né? Sim. Aí esse pessoal, que diga de passagem, nas nossas entrevistas, não tive nenhum problema, tudo com uma seriedade, com uma educação, com uma finesse sensacional, né? E desses 408 detentos, e alguns negaram, alguns evidentemente não quiseram assinar o termo de compromisso, livre, esclarecido, tem Sim. código de ética e pesquisa, tem tudo isso, tudo robusto, ninguém pode entrar lá. O judiciário avaliza, né? Então, eu acho que a impunidade no Brasil, né? E essas questões das leis brandas, né? Um garantismo, né? Tanto o garantismo, tanto que a intensidade da pena, ela vem bem atrás da perda moral. Que é isso? Aí eu conversei um dia, teve Tá aqui, ó. exatamente, Né? E outra coisa, a pessoa, esse negócio aqui, ó, às vezes a gente troca as figuras aqui, dá o mesmo resultado, a pessoa bate o olho Sim. assim, coloca a perda moral Perda moral. na cara, na Sim. lata, que todo mundo apontando o Sim. dedo para ele. Ele nem sabe, ele fala assim, professor, esse perda moral significa, eu já sei. Bandido É. tá, Tá tá, tá rotulado. rotulado na minha testa. Tem Para uns, sempre, né? então, para sempre. Então, os caras colocam isso aí. É. Gente, no mundo do. A gente chama em japonês, chama Genba. Genba em japonês é conhecido como lugar da verdade, onde as coisas acontecem. Traduzindo bem levianamente, seria
chão de fábrica. Hum. Então, quando você está no lugar da verdade, conversando com um preso, que não tem nada a perder, já foi condenado, ele abre o jogo e não tem esse negócio do desirability dials, né? Que é, traduzindo do inglês para português, é desejabilidade social. O cara vai responder aquilo que você quer ouvir. É. Você pergunta para ele o que, que ele não faria, né? O que, que faria com que ele não fosse para o mundo do crime, e ele responde pena de morte. Sim. Prisão perpétua e como é que chama? Ponta a ponta, isso não é. Não é ele mesmo está falando, professor, isso vai prejudicar a gente? Claro, mas ele endossa. Então é isso aí mesmo, professor. A gente só vai parar com isso. Entendi. E agora a gente vai. Eu vou falar um pouco desse livro que o senhor escreveu, que tem um título Memórias de um Pesquisador no Cárcere. Ele está vendo nas livrarias ou é Então, por encomenda? esse livro aí, pessoal, é bom a gente salientar. Esse livro, ele está na editora do IDESF, Instituto Econômico e Social de Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, com sede em Foz do Iguaçu. É só colocar IDESF, IDESF, que vocês vão encontrar lá no nosso grande amigo Luciano Barros, né? É uma pessoa que fica na região de fronteira, ele trabalha muito com a questão de contrabando de cigarro e outros contrabandos mais, tráfico de armas, essas coisas. É um cara sensacional. Esse livro, ele agora vai aumentar, são histórias, né? E a história que mais o pessoal me pergunta, eu vou falar para os senhores, né? É isso que eu ia perguntar, algumas histórias. Exatamente. Há 26 anos, vai completar 27 de março do ano que vem, eu trabalho com o mundo do crime. E aí, teve uma vez que eu estava no estado do Paraná e o Paraná teve um probleminha com o PCP, primeiro comando do Paraná, que era uma dissidência do PCC no Paraná, mas que foi aniquilada pelo PCC, dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, dada a força do PCC. E teve uma pessoa na época, né, que chegou para mim e falou assim, professor, a pergunta dele foi assim, no português deles, professor, você não quer trabalhar com nós? Eu tô rindo para não chorar, né? Trabalhar Chegou a com fazer um convite eu vou para. trabalhar com vocês? Como assim? Eu sou professor, rapaz, eu tô fazendo pesquisa aqui, não tem nenhum traquejo para fazer tráfico de drogas, contrabando, furto, essas coisas. Aí eu falei, professor, o senhor viajou na maionese, professor, você não vai fazer nada disso. Você vai trabalhar nesse nível aqui, lavando nosso dinheiro, fazendo isso, isso, isso. Eu falei, não acredito. Né? Pensei assim na minha cabeça, né? Tá na história aí. E hoje, agora com esse resultado da pesquisa, eu fiquei sabendo que seria R$ 46.333 por mês, né? Talvez com o 14º, 15º salário, coisa do gênero. Só que a pessoa que estava fazendo isso pro PCC foi metralhado lá em Guarulhos, né? Um deles, né? Eu pensei, né? Falei, olha, rapaz do céu, né? Já Uma pensou? proposta sedutora, né? Ele conversou mais outras coisas que está no livro. Eu falei, não, você vai me desculpar, eu não quero Sempre a gente não ofende, não vai para o confronto, né? Você está lidando com pessoas ali que são os seus pesquisados, mas você também tem que ter postura, respeito, né? Tem que ter 3 coisas, ó. Limite, não é censura, bom senso, não é burrice e respeito, não é repressão. Então tem que ter essas 3 coisas que o mundo hoje precisa ter, sobretudo os políticos, né? Repito, ó. Limite não é censura, bom senso não é burrice, respeito não é repressão. Então eu falei para ele, olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer... Eu vou negar porque minhas travas morais, escola, família e religião vão impedir eu fazer isso, né? Não sei se no livro tá isso, mas acho que não tá, né? Aí, depois que nós conversamos, né? Aí ele falou assim, pô, professor, você foi o primeiro A recusar. a recusar a nossa oferta. De todos. Eu falei, então tem muita gente que aceita. Ai, professor, é facinho, todo homem tem seu preço, inclusive o senhor tem seu preço. Aí eu falei para ele assim, não, você vai me desculpar, né? É um recrutador, então. É o recrutador. Ele falou assim, cara, não me vendo por essas coisas, não. Sabe o que ele falou? Professor, você tem filho? Filho? Olha só. Rapaz, eu fiquei até assim, né? Tem, não fica, professor, a gente não vai te cooptar, força não. Sim. A gente queria trazer o senhor na moral. Na moral. Na moral. Não vai fazer nada disso, não. Por Já favor, pensou? o senhor é da paz, o senhor faz um trabalho muito centrado. Tudo bem que é um trabalho que
revela umas verdades, né? E que, de certa forma, prejudica a nossa organização, mas o senhor é um cara honesto, o senhor tem caráter. Ele falou para mim que É, eu tenho caráter, né? sim, Foi muito, tá no livro também, ele falou que, sim. como é que é? Ele falou que eu tinha caráter, bom caráter. Ele falou que eu pensava, eu falava, né? E eu fazia Hum, as coisas, né? No sentido do bem. Ele mesmo falou que ele era mau caráter. Ele hum. pensava, ele falava, ele fez assim na minha frente, ó, e Caramba. falava e agia no sentido do mal. Mas ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou: o pior cidadão que tem no mundo é o sem caráter. Eu falei: o que que é o sem Hum, caráter? hum, Ele falou: tem muito em Brasília, com todo respeito. hum. Ele fala: é o cara que pensa uma coisa, fala outra e Ah, age de outra forma totalmente diferente. Ele não tem linearidade entendi. no caráter. Ah, Então entendi. aquilo, muita coisa que eu aprendi lá, né? E eu não aceitei esse convite, né? Evidentemente, mas não me arrependo disso. E eu fico perguntando para o senhor, para a senhora, quantos que aceitaram o Pois é. convite, que estão lá ganhando fortunas? E outra coisa, né? São pessoas que hoje estão sendo treinadas para exatamente fazer com que essa organização, que para mim já é máfia, seja cada Hum. vez mais poderosa, com capilaridade em quase todos os setores da economia. É, verdade. E já tá no mundo já, né? Já está no mundo, Já já tá está no no mundo, mundo. já está no mundo. Agora imagina quantos disseram sim para a É, proposta aí, né? Imagina. É, então, essas histórias nesse livro aqui então, são histórias relativas esse período de pesquisa do senhor com os exatamente. presos. Com os presos. Ah, Essa aqui foi antes de São Paulo, né? ah, Essa aí foi antes de São Paulo. sim. Tá. Agora com São Paulo já vai entrar uma série Ah, e vai fazer uma de... nova Vamos edição, fazer uma então. nova edição Memórias do Pesquisador no Cárcere 2, né? Ah, Porque realmente vem muitas histórias aí, né? entendi. A cada história. E é interessante que a história, as pessoas, né? A gente não coloca o nome, Certo. evidentemente, né? Porque Ah, ele pode ser sim, identificado, claro. só a pessoa que sabe, né? Mas eu fico, assim, bem convicto de que o chão de fábrica da penitenciária tem uma cultura peculiar, né? Onde que aquelas pessoas que ali estão tentam, de certa forma, sobreviver, Hum, né? Poucos vão reintegrar, é. poucos vão integrar a Isso que sociedade. eu Eu ia não gosto perguntar. desse termo, não É, gosto não. Tecnicamente, eu acho que não é possível você falar ressocialização de uma pessoa que nunca sim. foi socializada, É, né? Então, você tenta reintegrar essa pessoa, são poucos. Na cidade de Toledo, graças ao amigo Hernani, né, ao Carolo e outros mais de Toledo, nós temos a PAC, que eu não gosto do nome da PAC, eu acho um nome muito pouco afortunado, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. tá. Esse aí é Mas para uma reintegração social do exatamente. preso. E ali a gente consegue reintegrar muitas pessoas. Hum, Muitas pessoas. A gente tira a dedo as pessoas que vão para ali. É um regime totalmente diferenciado. Já falei que eu só não concordo com o nome, mas a filosofia, a metodologia é muito importante. E quando nós implantamos em Toledo, né? E aí o pessoal pensa que eu sou punitivista, essas coisas. Outro dia eu estava no supermercado, a pessoa segurou meu braço e falou assim: professor, você que está trazendo bandido para cá, nesse tal de APAC aí? Eu falei, não, estou trazendo, não, só. A gente vai fazer uma coisa para tentar reintegrar esse pessoal. Professor, entendi. manda esses bandidos lá para os estados, lá não sei da onde, né? Sim. Não deixa aqui perto da gente, não. Para te falar, É, esse cara que está indo para lá pode ser o cara que, se não for para lá, vai na sua casa é, assaltar ou molestar a sua família, é né? verdade. Então, eu tentei explicar para ele e a ciência prova que hoje, né, com esses resultados de pesquisa, dificilmente a pessoa vai reintegrar, porque o crime Hum, compensa no Brasil. Ser criminoso econômico é totalmente favorável, dadas as circunstâncias, as variáveis socioeconômicas, as fragilidades das travas morais e, acima de tudo, as leis pouco críveis, ou seja, sim. a impunidade é reinante. Tudo favorável ao Hum, danado do delinquente, danado com todo respeito, né? A pessoa que cometeu porque a gente fala em Minas Gerais, danado, sim, é o delinquente lá que sim. fez a sua artice. Então, muita coisa tem que mudar nesse país, né? Nossa senhora, mas Muita. ó, só um detalhe. Ah, É, quando eu estava na graduação, meus professores falavam que jamais a gente iria debelar a inflação, hum, que jamais a gente teria nível de reservas internacionais da casa de 3 dígitos, né? Mais de 100 bilhões de dólares. E jamais a gente equacionaria a dívida externa.
Fizemos isso tudo, É. né? Então, hoje o problema é a criminalidade, a ética, a moral, né? De certa forma, a segurança judiciária. Você tem insegurança, né? A gente não tem Segurança jurídica. a gente tem insegurança jurídica, né? A gente tem, desculpe, a gente tem Insegurança. insegurança jurídica, não temos segurança jurídica, né? Então, hoje a pauta da eleição do ano que vem, senhores e senhoras, vai ser isso. E não vem com essa lorota de vamos. Agora a gente está vendo claramente quem que é quem. É. Quem que é quem? Lá no Rio de Janeiro está vendo claramente. Sim, sim. Uma postura desse lado e uma postura desse lado aqui, né? E aí você vê o que que a ciência fala. Os próprios presos falam, com o nosso respaldo de trabalho, né? Se você não respeitou as travas morais, foi para o mundo do crime, as instituições têm que fazer com que você não prolifere. E as instituições a polícia, o judiciário e outras mais correlatas com isso, né? A polícia está fazendo seu papel, o judiciário está lutando entre eles, porque um prende, outro solta. Um faz um negócio, vem não sei o quê e penaliza aquele juiz que fez a coisa correta. Ou seja, a insegurança jurídica, inclusive, entre os próprios operadores do núcleo jurídico, é terrível. É, verdade. E, bom, eu soube por acaso que o senhor estava vindo a Brasília e aí fiz o convite aí para o senhor participar. E para mim está sendo um grande prazer entrevistá-lo. Mas o que o senhor veio, afinal, fazer aqui em Brasília? É uma passagem rápida, né, por Brasília. A, a gente veio para o Congresso Brasileiro de Direito e Economia, né? Que é o Law and Economics, né? Então, a gente congrega economistas, estudantes de direito, profissionais dessas áreas, evidentemente, né? E é um Sim. congresso que vai acontecer no IDP, muito bem coordenado por Fernando Meneguin, né? Um assessor legislativo no Senado, um cara sensacional. E é um momento, né? Vai ser amanhã e também amanhã é quinta e sexta-feira, Então. né? Um evento muito convidos para depois, naturalmente, eh, nas próximas edições, que já Sim, está na sim. boca aqui, né? Sim, Mas já. vocês prestigiarem esse pessoal que vem comentar. Lá tem a Luciana Yueng, que vai falar da questão judiciária, das travas no Ah, judiciário, né? Do custo do judiciário para o sim. Brasil. Tem o pessoal do Luciano Tim, que fala sobre a leniência, né? Contratos e outras coisas correlatas. É muito interessante. Tem Hum. o Felipe Rodrigues, né? O Daniel Cerqueira, que vão falar da economia do crime junto com Roberto Campos, o senhor falou também. o Roberto Campos Neto vai falar sobre. Vai ser aula magna, a abertura, Hum, foi presidente do Banco Central, um cara hum. sensacional, né? E também, só para falar, o atual presidente do Banco Central, muito centrado, é do Sim, governo PT, né? sim, sim. Que é o Galipo, o cara não sucumbiu à vontade de um presidente. Ou seja, o Banco Central ele tem que ser autônomo. Dizem que o Banco Central tem que ser independente. Não existe poder independente, né? É, Ele é autônomo. sim. Então, ele está fazendo um bom trabalho. Só para vocês terem ideia que quando a gente tem que reconhecer um bom profissional, seja de esquerda ou de direita, a gente coloca, É. né? Paulo Guedes também vai? Pô, Paulo Guedes não vai. Paulo Guedes é maravilhoso também. Adolfo Saxida, esse pessoal que trabalhou É, lá, né? No Ministério sim. O Eric também, que trabalharam no Ministério da Fazenda, na época, Economia. Economia ou Fazenda? Nem me lembro É. agora. É, acho que era Economia, Já mas o era economia, pessoal né? sensacional, É. né? E outra coisa, nesse governo, as estatais não davam prejuízo. É verdade. O, mudando aqui de assunto, o senhor com certeza deve ter visto algumas imagens da operação que teve no Rio ontem, né? Na madrugada de ontem, dia 28, que resultou em várias mortes e 4 policiais também morreram. É, narcoterroristas em torno de 110, várias armas apreendidas, fuzis. Bom, o que eu pergunto é que tipo de relação tem essa operação do Rio de ontem com as pesquisas que o senhor faz? Isso aí, o pessoal tem perguntado muito, né, Hum, nas redes sociais, né? Ah, eu acredito que o Rio de Janeiro é um caso que tem que ser estudado com muita particularidade, né? E tem um conflito entre o poder executivo federal e o hum, poder estadual do estado do Rio de Janeiro, né? hum, Muito complicado isso. Tem uma sim. determinação do STF que, ao meu ver,
não deveria existir, né? Você não pode... Sim. A DPF. A DPF lá. 635. Exatamente, não pode. É. Isso aí eu fico assim, quando eu falo com especialistas do exterior, eles falam assim, cara, como é que existe isso? É. Né? O Ninguém entende, né? enfrentamento, o enfrentamento. Agora, se você for ver, isso não existe em países onde que o narcoterrorismo é muito forte, porque as pessoas não dominam áreas urbanas, dominam selva, que você vai ter que ir lá Sim. lutar na selva, né? É. Como a das Farcs, É isso né? mesmo. Aqui é urbano. Então, tem um ditado, né, que eu não sei quem falou isso, mas há um limite que a tolerância deixa de ser uma virtude, né? Então, se o Estado não retomar aquilo de uma forma que seja pelo diálogo, não houve diálogo, que seja pela força, né? Ele tem que ser efetuado para a segurança dos cidadãos. Mas peraí, professor, mas morreu tantos. Você não tem ideia. A gente que pesquisa economia do crime, né? Algumas organizações criminosas, dessas do Rio de Janeiro, que eu ainda não estudei, porque Sim. não nos foi possibilitado conseguir um recurso, mas Quem depois foi sabe, né? retirado. Quem sabe, né? Então, eu tenho ido no Rio de Janeiro, você não sabe o que o pessoal vive nessas comunidades sobre o domínio A opressão, né? das organizações criminosas, porque lá são várias, eles estão brigando entre eles, né? E eles mesmos falam, né, que tem os mecanismos para eles não irem para o mundo do crime. Que são aquelas que eu falei para os senhores, né? Até porque eles mesmos matam entre eles, né? Sim. Então, quando a polícia atua, né, vem uma crítica dos veículos de comunicação. A polícia foi sangrenta, né? Letalidade policial. Aí você vai conversar. Aí eu vou conversar com quem? Aí vou citar nomes. Com o delegado Fabrício, né? Sabac, né? E outros mais que atuam no Rio de Janeiro. Claro. Do CORE, né? E outro da Polícia Civil. Aí tem os, também não vou citar nomes, mas são vários. Esses aí me permitem citar o nome deles, né? Aí a gente pergunta como é que foi a atividade. Muito bem montada, muito bem articulada. O que a mídia está falando não foi isso, Teve né? planejamento, Teve um inteligente. planejamento, houve assimetria de informação, não houve assimetria de informação, né? Então não estou defendendo um ou outro caso. Estou falando que o estado do Rio de Janeiro está vivendo uma situação de que um absurdo, o cara jogar uma bomba do drone. Daqui a pouco, vocês vão falar, professor, você está louco. Eles vão ter tanque de guerra. Ó, no meu carro vai ser um tanque de guerra. Sim. Né? Porque só falta chegar nesse nível, né? Naturalmente é um absurdo, né? Então, barricadas, esse negócio, o território. Saiu, inclusive, em fontes de esquerda, que quase 25% do território nacional, do território urbano é dominado por organizações criminosas, um quarto. Que é isso? 25% da população está sofrendo com a Não governança criminal. não da população do território, da governança criminal. Exatamente, muito bem corrigido, né? Então, gente, aí você vai ter. Aí você fala assim: você vai negociar com esse pessoal? Você vai. Não estou falando que bandido bom é bandido morto, mas se eles entram lá e eles revidarem, vai ser aí, vai acontecer o que aconteceu aí. Né, mas vai voltar a mesma coisa. Vai voltar a mesma coisa porque a legislação é leniente. O poder X, Y, Z vai falar assim, não, veja bem, ele é vítima da sociedade, né? O mais culpado não é ele, é o usuário. Que isso? Né? Gente, o mundo está totalmente... Isso vai ser cobrado no ano que vem. Quando você fala que o usuário é tão culpado quanto o traficante, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Isso não existe, né? O traficante é vítima o traficante, do usuário. O traficante é vítima do... Eu falei isso? Acho que foi. Eu não sei se eu falei isso, que eu já estou... mas olha... num país onde o tráfico de droga é condenado à morte, condenação. Exatamente. Na Indonésia, né? Exatamente. Então, gente, é um absurdo, né? Você ouvir isso de uma liderança, né? Falar que exatamente isso. O usuário que provoca a situação do traficante estar no mundo do crime. Ou seja, pela primeira vez na história do direito penal, não existe crime. Não existe o culpado. Existe sim o Estado. Existe. Não existe ali. Mas
por trás, né, a mensagem subliminar assim, é o Estado faliu, o Estado, e a gente vai ter que fazer um plano real para virar isso. E vamos virar. E Eu vamos também virar, tenho porque certeza. a sociedade brasileira é muito mais justa e perfeita do que essa sociedade que é do mundo do crime. Muito mais. Ah, e uma coisa muito importante que eu gostaria de falar. Hum, Eu tenho no nosso resultado, que eu vou apresentar amanhã, é o esquema LORD. Eu hum. coloco como é que funciona todo aqueles O senhor vai 46.333 reais. palestrar também, É, não? vou Ah, palestrar. tá. Que bom. 25 minutos no Ah, máximo. Mas tudo bem, dou um recado lá. Aí tem o esquema LORD, né? Que é isso que eu falei, tudo que conspira para que o mundo criminoso seja absolutamente vantajoso ao delinquente. Beleza, né? hum, Aí eu coloquei LORD, que é um acrônimo de lógica da racionalidade da delinquência econômica. LORD. Lorde, sim. Olha só. Aí eu penso, pô, gostei desse nome. Eu falei, sabe por quê? Porque se você combater aquele danado, daquele delinquente lá, na rua, é mais honesto, né? Você está fazendo assim, esse aqui não está usando uniforme, é um narcoterrorista, né? Não é mais facção, pode esquecer, não é organização, já é máfia algumas delas. Sim. Então os caras já estão infiltrados, né? Ah. Todo mundo sabe disso. Em eleição, vira e mexe, ó, isso aqui estava dominado pela organização X, todo mundo sabe disso. Então Lembrando que isso o jogo do bicho também é é, máfia, né? exatamente, todo mundo tá Hum, falando. Aí, né, você chega para esse pessoal, né, e fala assim, cara, como que a gente faz para a gente poder fazer esse enfrentamento, né? Aí tem que ser com punições críveis, né? O sopesamento entre os benefícios e os custos, né? Você hum, tem que aumentar esses custos aqui e diminuir os benefícios. É matemático, não é um reducionismo. E outra coisa, muito bom, bem colocado também. Eu acho que você fez essa pergunta e não respondi direito atrás, hum. né? A economia do crime é apenas um instrumental que pode contribuir para essa para esse enfrentamento da criminalidade. E no Brasil, a gente está numa situação absolutamente caótica, né? Eu escrevi já para já dei entrevista, escrevi também que o Brasil é um país onde o fundo do poço não tem fundo, É, tem alçapão. é verdade. Você nunca chega no fundo. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Ah, E vai ser cobrado no ano que vem. Aí esse pessoal, né, que fica fazendo essas coisas aí, a sociedade não quer, né? Você morrer, perder um filho, né? Por causa de um pois celular. é, E, isso é um absurdo. às vezes não é um furto. Assim, pegar, de sair correndo, pegar com a bicicleta. O cara parou na Hum, São Paulo, lá deu um tiro no cara, o ciclista aí pegou o negócio. E o que vai acontecer com esse cara? Nada. Ele vai ser preso, vai ficar lá. Aí fica de 30, ele fica 10 anos, vai ter um monte de saidia, um monte de visita íntima, hum. e a família dele é eternamente condenada, né? Ou seja, né, o Brasil é um país onde que a vítima é o condenado, É. por incrível que pareça. E o judiciário não olha a vítima, por sua vez, né? Ele Então, só olha o lado do criminoso, mas e- não e- esquece isso, a vítima. isso é uma coisa muito importante que você colocou e que eu gostaria de fazer um parênteses, né? Hum, O judiciário está vivendo um dilema grande. Eu conheço muitos juízes, eu converso com muitos juízes, tem juiz que está tomando remédio tarja preta, dada a insegurança que ele tem da hum. insegurança jurídica, e ele é juiz. Sim. Ele não pode se pronunciar numa rede social que vem a instituição X, mete-lhe o ferro. Ele não pode fazer isso que vem. Ou seja, liberdade, igualdade de fraternidade, liberdade de expressão, essas coisas erradas, pode Acabou. esquecer, né? Pode esquecer. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. O Brasil vai ter que fazer um limpa aí e a É. gente vai poder resolver isso. Mas eu não acredito nesse governo. Esse Te- governo eu não te- acredito. Tem que fazer refundar o país, né? É refundar. Refundar. E aí O- a gente vai deixar de ser um país onde que a gente é, sai com medo, né? Hum, Volta com medo, é. né? Tem que ter em casa alarmes para cima e para baixo, né? Hum, Uma parte da população, com razão, pede arma, né? A chance de sucesso dele é bem menor, mas ele pede isso para pelo menos ele ter a chance, né? Então, essas coisas todas precisam ser colocadas numa discussão com várias instituições e jamais serem colocadas desse esquema Lorde, né? hum, Que é o cara, voltando ao esquema Lorde, que é o cara que a gente enfrenta
no debate. É o professor que chega assim e fala assim, ó, para mim, falar que eu estou errado, sem problema nenhum. Mas ele fala assim, professor, você está errado, porque essa pesquisa é assim, é assim, assado. Eu falo assim, está publicada, só. Pois é. Questiona lá, Sim. né? Porque você está falando, eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Não é, né? Não é, né? É o segundo. Brincadeira. Brincadeira. O Cruzeiro está lá embaixo. Mas de qualquer forma, não, agora está melhorando. Mas de qualquer forma, aí o Lorde é aquele professor que tem um enquadramento ideológico e fala assim, ó, o professor Peri é punitivista, ele fica fazendo isso, isso. É o juiz que é leniente, que fala que o cara é vítima da sociedade, o defensor, né? É o mesmo promotor que dá uma aliviada, é aquele pessoal que tem um enquadramento ideológico sobre a verdade empírica dos dados, quando na realidade ele tem que ter a verdade empírica dos dados, a verdade empírica daquela família, daquele delinquente que proporcionou aquele, né, aquele fator criminoso, que ele possa ponderar e dar a real punição para ele. Então, enfrentar o Lorde é muito pior do que enfrentar esse danado desse delinquente que está nas ruas aí, né? Porque esse aí respalda esse sujeito, como Entendi. estão respaldando agora lá no Rio de Janeiro. Sim, E aí a sim. gente completa. Como então, porque eu não vejo se esse pessoal hoje no Rio de Janeiro fez isso, né, e parar, eles vão voltar a fazer isso, Sim, sim. né? Mas se eles não pararem, eles não vão voltar. É verdade. Aí que tá, né? É. Então, é aquele negócio, há um limite que a tolerância deixa de ser uma virtude, né? Evidentemente, ninguém quer que as pessoas morram, né? Ah, morreu tantos aqui e morreu poucos aqui. Não é nada disso, né? O que a pessoa quer é segurança, é estabilidade, Lei e né? ordem. Lei e ordem, né? Ordem e progresso que está na nossa bandeira. Porque é só isso que o pessoal quer. E aí as pessoas, nosso Brasil está vivendo aquela época do plano cruzado. Hum, Era plano contra a inflação, não dava certo. Era plano sim, contra não dava certo. Um monte de coisa de segurança pública não está sim, dando certo. Algumas experiências foram muito bem sucedidas, mas depois sucumbiram, né? sim. Ah, porque ninguém leva adiante. Mas agora chegou no limite. Ano que vem, saúde, com todo respeito, é importante. Educação, com todo respeito é importante. Infraestrutura, etc, etc. Mas a segurança vai ser a pauta É a da pauta. eleição. Com certeza, com certeza. Se o senhor tivesse lá no Rio de Janeiro, um tema de pesquisa que o senhor teria interesse em fazer ali no Rio, assim, pessoalmente falando, tivesse liberdade de É, escolher, eu vou pesquisar sobre isso. É, eu acho que no Rio de Janeiro seria muito importante estudar a milícia carioca, né? E no Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, né? São Paulo tem PCC, não fragmenta Sim, de sim. jeito nenhum, né? Tem Sim. até as duas lideranças hoje estão divergindo, mas eles têm uma unidade muito fundamentada. É, É uma organização muito bem articulada. No Rio de Janeiro tem várias organizações criminosas, mas a é, mais expressiva é o Comando Vermelho, naturalmente, né? sim, Mas ainda tem a milícia. tem. Então seria importante É, estudá-lo também. Como eu estudei no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul ainda não tem PCC e Comando Vermelho lá dentro, sim, né? Tem bala na cara, mana, aberto, V7, anti-V7, tem várias. Mas lá é Inter e Grêmio, segundo eles falam, quando eu vou fazer a pesquisa lá. sim. Sem fazer uma conotação com essas duas grandes torcidas, né? O gaúcho é muito. Eles têm cerveja polar, que nem sai para o Sim, Brasil sim. aqui, né? Então eles têm essa peculiaridade. Mas seria muito importante estudar a milícia. Milícia. A, A mi- a milícia milícia começou ali é em Rio das Pedras, ali com ex-policiais, isso, isso. ex-bombeiros, fazendo a segurança ali. E, e- É, e hoje se tornou uma outra facção criminosa, né? Exatamente, exatamente, uma poderosa organização. E detalhe importante, eu tinha aprovado um projeto para estudar a milícia carioca, Hum. né? X mil reais, uma quantia exorbitantemente Ah, plausível para fazer essa atividade e ah, ela foi politicamente ah, descartada. Não tá. vou falar as razões, que Não, mas sobre isso é, eu já, um motivo para já outro. fui, já fui, já fui entrevistado. Na É, época falei que não iria comentar sobre isso, né? sim. Lamento profundamente É, que isso tenha ocorrido, mas, por exemplo, o estado de Rondônia nos chamou para fazer uma pesquisa que esse ano não deu certo para a gente implementar, mas o ano que vem a gente vai fazer. E tem outros estados querendo fazer também, né? Então, beleza. a gente está à Não, disposição.
Quem para fazer sabe aí esse o trabalho. governador Cláudio Castro, o próximo, convide aí o nosso professor Pérez Chiquida aí para fazer Ah, uma com pesquisa certeza. aí com a milícia, né? Sei lá. Mas já estamos chegando aqui no final da entrevista, professor. E eu queria deixar essa última pergunta em aberto aí, totalmente em aberto, para o senhor colocar alguma coisa que não foi colocada aqui. Espero que o senhor venha outras vezes para contar para a gente resultados de outras pesquisas que o senhor vai fazer ainda, né? E esse canal está sempre aberto aí para o senhor. Mas deixar essa última pergunta em aberto para o senhor colocar o que quiser, bem à vontade. Então, eu vou, nessa questão final, eu vou salientar um ponto que eu gostaria que não fosse cortado, Sim. que é o cigarro, né? Há tempos eu venho trabalhando com a questão do enfrentamento do contrabando de cigarro, né? E produzimos muitos artigos, acho que já chegou à casa dos 10 já, Hum, artigos científicos, né? E o cigarro, inclusive perguntando para preso, hum, perguntando também para os sim. presos, o que, que faria com que o cigarro deixasse de ser um portfólio das organizações criminosas? Aí os presos, professor, posso pegar sua caneta? A Hum, caneta do presidente é só ele mexer na política tributária que resolve. hum. O Olha só. preso, o contrabandista, alguns deles, É. respondendo isso, e a gente apresenta estudos, apresentamos vários estudos Hum, sobre contrabando de cigarro, né? E aí, fomos na época no Ministério da Justiça, né? Lá no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, aquelas coisaiadas lá, sensacional. Apresentamos nosso trabalho, estava lá as várias hum, organizações afins, né? Professor, mas isso vai aumentar o número de fumantes? Eu falei, quando? Que número? De onde você tirou isso? hum. Não, mas por que diminuir o preço do cigarro? Porque vai diminuir o tributo, vai diminuir vai aumentar o consumo de cigarro. Você está aqui, ó, os trabalhos. Tem uma coisa chamada É. elasticidade de preço da demanda, elasticidade de preço cruzado da demanda. Hum, O cigarro baixou aqui, hum. então o cara que está consumindo o Eite e outros cigarros paraguaios vão passar para consumir aqui. É. Chama elasticidade cruzada da demanda. Hum, Não tem nada disso. hum. Não, professor, mas veja bem, nós fizemos um esforço cavalar para diminuir o consumo do Brasil. Como vocês diminuíram o consumo se vocês não computam o cigarro contrabandeado Contrabandeado. paraguai, né? Aí não dá. Aí a gente foi apresentando número, não deu certo, Hum, né? Fomos conversar com o senador, com o deputado, num fórum aqui em Brasília, capitaneado pelo Correio Brasiliense, né? hum, Muito bem capitaneado. hum. Entrou aqui, saiu aqui, só aumentou, está aumentando cada vez mais já chegou de 10 cigarros brasileiros, 6 eram contrabandeados, consumidos Puxa aqui. vida. Então, olha É. só. E agora, ele chegou a 3, 4 também, sobretudo no período da Covid, né? Então, o cigarro, hoje, ele traz externalidade para a saúde, Hum. longe de mim defender consumo de cigarro. Ninguém Sim. quer fazer isso. Hum. Só que é o seguinte, o consumo de cigarro brasileiro está trazendo externalidade negativa no mundo do crime, porque as organizações criminosas estão envolvidas com o cigarro, Sim. né? Ele tem um câncer social que as pessoas nem têm noção. Eu vou produzir um artigo seminal agora, curtíssimo, que é sobre as crianças e adolescentes, a fumaça oculta do cigarro, o Hum. mercado de crianças e adolescentes no contrabando de cigarro. Puxa. Porque tem, e É. muito. Então tem. É o câncer social. Evasão escolar na região de De fronteira. fronteira? E às vezes nem tanta evasão, porque os professores que nós entrevistamos, eles falam, professor, esse sujeito aqui, esse menino, ele está aqui, mas ele vai passar. Mas ele praticamente ele evadiu da escola, que ele vai Hum. passar sem ter as notas Sim. suficientes, né? Sim. Então, tudo errado ali e causando esse câncer social, né? E a criminalidade cada vez mais violenta nessas regiões de fronteira e, Hum. inclusive, impondo em determinados mercados o consumo de cigarro contrabandeado. Hum. Quando uma reforma tributária que desse competitividade ao cigarro brasileiro traria benefícios, porque o cigarro que seria consumido seria cigarro nacional, gera mais emprego. O cigarro que seria consumido tem mais qualidade, beleza, né? Hum. E, mais ainda, a arrecadação tributária que a gente Hum. ia ter, que está baixando do Hum. cigarro, a gente tem os trabalhos Sim. publicados sobre isso, a gente pegaria uma parte desse dinheiro,
usaria para educação, porque quem não investe na educação não sabe qual que é o custo da ignorância, né? Então a gente investe na educação para esse pessoal deixar de fumar. Como várias campanhas foram feitas para que as pessoas deixassem de fumar. Então tá tudo errado no contrabando de cigarro, só para vocês verem uma outra faceta de um trabalho que a gente vem mexendo, vem discutindo com as autoridades e entra aqui e sai ali, né? E sempre o pessoal falando que tem que aumentar o preço do cigarro porque ele é um bem do pecado e, portanto, faz mal para a saúde e traz aspectos negativos, inclusive em termos econômicos. Tranquilo, isso todo mundo sabe, né? Só que esse cigarro paraguai não está sendo tolhido. Só para vocês terem ideia, o Paraguai deve produzir por volta de 55 bilhões de unidades de cigarro. Nossa. O cigarro, né? Esse é o número mágico aí. Às vezes para mais, para menos, né? Não de maço. Não, O de cigarro mesmo, unidades, né? unidade, sim. Aí ele exporta legalmente 3% disso e consome legalmente 2% disso, mais ou menos isso, né? Que eu já fiz a conta. E tem 5% de chance de ser pego, ou seja, junta dá 10%. Sim, Ou sim. seja, vamos supor que seja 50, 55 ou 60 bilhões de unidades, 10% disso vai ser, não vai entrar no Brasil. Ou por força de segurança pública, que estão enxugando gelo, mas com muita competência, a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem que bater palma para ela, né? E as forças, o Batalhão de Fronteiras, o Coronel Wagner lá de Mato Grosso do Sul, sensacional, o pessoal enxuga gelo, mas faz um trabalho efetivo para pegar 5%, né? Junta contra esses 5%, ou seja, os demais cigarros, bilhões de unidades, estão na boca do fumante brasileiro que está subsidiando organização criminosa, que está contribuindo para o câncer social e cultural. Porque tem cidades na fronteira que vivem em função disso. E a pessoa fala, professor, para de falar esse negócio de contrabando de cigarro, você está prejudicando nosso negócio aqui, a gente ganha em torno disso. A gente não está fazendo tráfico de drogas, que é um crime de onda, é só um contrabandozinho. Ou seja, que valores, que princípios, né? Que é isso? Então, para finalizar, eu falaria isso do cigarro, deixaria uma mensagem de que é importante ter esse canal aqui, que a gente está falando aqui, tá o Daniel ali no fundo, Muito obrigado. né? Muito legal vir aqui com esse pessoal e espero vir mais vezes, de repente com esse trabalho de postos de gasolina já finalizado, mas vai demorar, isso demora uns 3, 4 anos, né? Então, fico muito feliz e seguimos adiante, sempre lutando por um Brasil mais justo e perfeito. Quem está ouvindo aí pode até entender o que eu estou falando por trás dessas expressões aí. Ok, professor. Eu estava até pensando aqui, ainda voltando nesse caso aí do cigarro, o senhor provou que uma caneta basta para resolver essa questão e o senhor mencionou várias vezes para várias autoridades que elas fizeram pouco caso, né? Dá até a entender que tem autoridades interessadas também nesse tipo de coisa, né? É difícil falar isso, mas é uma realidade, né? Tem alguém interessado, alguém que está ganhando com esse tipo de crime, né? E que está também como gestor ou algum comando em algum, né? Não, exatamente. Ó, nós soltamos um artigo mais recente, saiu lá no ranking dos políticos, né? Muito legal no radar deles lá, muito legal, artigo de uma paginazinha só, né? Ainda tem os devedores contumazes, são os devedores contumazes, aqueles que abrem uma fábrica de cigarro, vão lá, fabricam o cigarro, não paga a conta, depois quebra e fica na justiça aquele negócio, né? Então fica no limbo, No né? limbo, né? E nós temos também, por incrível que pareça, nós temos um problema que é o cigarro paraguaio sendo falsificado no Brasil. Vocês não têm ideia, do absurdo que é Meu Deus do céu. o mercado de cigarros, né? E eu vejo o Vismona, do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, fazendo uma luta inglória, tentando reverter essa lógica, e é difícil. A questão é muito peculiar, né? Eu vejo o Vismona, presidente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e Legalidade, fazendo uma luta inglória, né? Mas muito competente por parte dele para fazer esse enfrentamento, e a gente mostra, né? É o cigarro, mas tem, como é que chama? Defensivo, agroquímicos, né? Sim. Agroquímicos.
e outros produtos, óculos, né? Roupas, né? Mas o cigarro é mais, assim, Forte. gritante, mais forte. E a gente apresentou estudos, calculamos elasticidade, preço da demanda, vimos como é que seria a substitutibilidade dele, se baixasse o preço, viria o fumante do cigarro brasileiro, do cigarro paraguai para o nacional. Então foi uma coisa muito bem construída e recentemente publicamos um artigo, né, onde que a gente deixa isso bem claro, né? Ou seja, né, o governo federal hoje não tem nenhum interesse em quebrar essa questão do contrabando de cigarro, né? Basta uma caneta Exato. que não vai aumentar o número de fumantes, Hum. né? É, o fumante vai migrar do cigarro ilícito para o cigarro lícito, e Hum. o mais importante, a Hum. gente vai conseguir, com o dinheiro da arrecadação tributária que vai aumentar, né? Porque vai aumentar a venda do cigarro nacional, mas Hum. não o consumo no cigarro nacional, no Sim. cigarro de modo geral. Então, a gente pegaria esse dinheiro e investiria em educação. Ou seja, tudo é plausível. Qualquer um outro governo faria isso. Sim. Aí vem os lords, Sim. que eu falei, os lords vão falar assim, professor, isso vai aumentar o número de fumantes. A gente apresenta o número, os dados aqui. Professor, É. isso aqui não vai dar certo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, 3 anos. Sim. Vamos fazer assim, né? Ah, mas o Paraguai vai chegar e vai colocar o cigarro de É. graça. Não vai. Não vai. Ele vai parar de mexer com isso. Ah, mas a gente, eles vão para um outro portfólio, eles vão para um outro crime, eles vão migrando. Não pensa assim, É. vai fechando as portas que você vai enfrentando a Sim. E o criminalidade. que eu lembrei aqui que essas facções também estão introduzindo aqui no país aquele cigarro eletrônico, né? Exatamente, ainda tem o cigarro É. eletrônico. Nós não temos dados ainda sobre isso, né? Hum. Ele vem bem forte, mas ainda assim o cigarro, o convencional predomina Convencional predomina no muito, né? contrabando. Sim. E a arrecadação dele para as organizações criminosas, assim, é muito É. vultuosa, né? Então, Sim, sim. ela compensa. E tem um detalhe, mais uma vez, Hum. a impunidade. Sim. Porque normalmente o contrabando de cigarro não é um crime hediondo, né? Normalmente É. não é um crime hediondo, né? Então a pessoa não vai pegar, se for primária, ele pega a prestação de serviço e Ele, pecuniária, né? sim. Pena de prestação de Ele entra serviço. naquele artigo 334. Isso. Não. Então ele não vai, então É. ele depois fica pagando prestação de serviço ao pecuniário. Nós fizemos um trabalho só sobre isso É. lá na Vara Federal de Foz do Iguaçu, que é a evasão de divisas, Hum. e a gente vê que a impunidade é reinante, né? Hum. E agora, aí você fala assim, pô, então como é que a gente pode enfrentar o contrabando de cigarro? Aí você vê o princípio da insignificância do contrabando de cigarro, Hum. que foi que o Superior Tribunal aí colocou lá que, ó, se tiver com tanto de quantidade, você não pode, você não vai ser considerado é, contrabandista. Então, Incrível. é assim, você vê que a Hum. coisa é inusitada, né? É É inusitada, inacreditável é às vezes, né? inacreditável. E tem interesses, tem gente que está Ah, ganhando com isso, não ah, só as organizações criminosas, é, obviamente, né? com O certeza. mercado milionário disso aí, né? É, Bilionário, né? com certeza. Tem gente interessada em E não acabar manter, com isso, e manter manter, isso aí, né? manter esse tipo E de aí você coisa. destrói a indústria nacional, destrói empregos por uma questão que não tem nenhuma consistência econômica, não é nem ideológica, é Ah, consistência econômica. é verdade. Professor, muito prazer aí. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí, essas pesquisas valiosíssimas que o senhor faz e ainda fará, né, pelo Brasil. Eu agradeço em nome da sociedade. E onde é que a gente pode pesquisar na internet aí a respeito das suas pesquisas? Qual o site, alguma Boa, coisa? isso é muito interessante. Eu Ah, só tenho Instagram e Facebook, né? ah, Mas se colocar no Google Peri, né? Peri com Y, né? sim. Peri crime, Pericrime. Peri crime, aparece os artigos Aparece lá. todos lá, né? Sim, sim, sim. Tem também o Research Gate, né? Tem todos os artigos, não só os artigos de crime da cana-de-açúcar, todos lá, né? Mas só entrar em contato na rede social, professor, eu achei isso aqui interessante, não achei o artigo, por acaso às vezes não encontra mesmo, né? Aí a gente manda a versão PDF sem problema nenhum. Tá ótimo. Isso eu sou muito falho, mas eu não tenho tempo realmente para mexer com isso, gostaria muito de fazer, É, mas não consigo, né? Mas nas pesquisas aí eu posso dedicar esse custo de oportunidade para essa pesquisa de certo. campo, que é sempre
ouvindo delinquentes. E o mais importante, Hum, só para finalizar aqui, hum, agradecer também, hum. mas a gente tem que fazer essa pesquisa não só com os presos, já fizemos com forças de segurança pública, mas também ouvir operadores do direito, promotores, Importante. juízes. Esse pessoal está vivendo um mundo muito cruel, né? Defensores públicos, né, Hum, etc, etc. Então, acho que a gente tem que é, fazer uma pesquisa com eles também. é, Agradecer, parabenizar o canal, né? Tem anos aí de existência e ele é. está cada vez mais reverberando pela sociedade, né? Isso a gente fica feliz. Eu mesmo na rede social, professor, eu vi uns negócios seu aqui do Júnior que colocou no canal, né? Ah, sim. Aí, Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, professor. Um que prazer isso, conhecê-lo Nossa pessoalmente, Senhora. né? A gente só se conhecia É, no virtual virtual. e espero também fazer outros artigos aí de outras pesquisas que o senhor Ah, conclua, né? E está convidado aí para apresentar outras que o senhor fará e tá em fase de conclusão aí. E, então, estamos sendo muito úteis, tenho certeza aí para muita gente. E espero para os gestores, né? Para quem comanda os estados e a nação brasileira, né? Então, exatamente. muito obrigado mais uma vez e espero contar com o senhor aqui mais uma vez aí, outras vezes aqui, Certeza. quando quiser. Abração, E pessoal. tá. E para você que está me assistindo, assistiu a gente até agora, meu muito obrigado pelo seu tempo, principalmente. É, peço novamente que entre lá no nosso site diariodahonra.com.br para conhecer os artigos que eu faço lá. Inclusive os artigos que eu faço, que eu fiz 2 artigos baseados nas pesquisas do professor Peri, e são artigos na área de segurança pública e geopolítica. E para quem ficou até agora aí, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal aí, ativa esse sininho. É só pouca coisa aí que você faz aí, mas para nós é muito importante. A gente quer atingir os 100 mil o mais rápido possível para ter uma meta aí de chegar a 200 ou 300 mil em breve, né? Então, conto com vocês, tá? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e forte abraço aí.